favorito, o Red Bull, também não estou reinventando a pólvora nem a roda aqui, o Guarani seria vice. Só que o Red Bull já tem vaga pelo ranking da CBF na Copa do Brasil de 2021. E aí, muito provavelmente, isso não é oficial, mas é o caminho natural das coisas, o Guarani seria indicado pela Federação Paulista de Futebol como mais um integrante do estado de São Paulo, como vice do Troféu do Interior à Copa do Brasil. Essa é a notícia que eu tenho, pelo menos até agora. Ela foi veiculada oficialmente pela Bandeirantes, mas não existe ainda, ao que sei, uma posição da CBF, até porque os times não se alinharam ainda. E, de repente, se o Botafogo mata o Bragantino aí na semifinal, tudo isso cai de fazer e vai fazer em caso de título do Guarani, mas essa questão da Copa do Brasil, ela supera em grau de importância a tudo isso que nós estamos falando aqui, porque é o campeonato mais rentável do Brasil, charmoso, muito divulgado, e que o Guarani, lamentavelmente, por campanhas pífias nos últimos anos, por muitos rebaixamentos e outras coisas mais, não tem ranqueado o suficiente para ingressar na Copa do Brasil, né? O Afogados da Ingazeira entra, o Guarani campeão brasileiro não. Coisas dos critérios da CBF e os clubes se submetem a isso. Então, você, bugrino, que está aí ouvindo a Bandeirantes, saiba, o jogo de hoje é muito importante pelo torneio momentâneo, pela parte temporal, que é esse momento, pelo factual, mas ele se projeta como muito mais importante pelas consequências positivas futuras que pode gerar para o Bugre Campineiro. Tá certo isso, Edu, ou não? Tá certo. No cacoete percebi que você já estava encerrando. Eu vou te contar mais uma aqui do mundo da bola, rapaz. O Sport está disputando o rebolo no Pernambucano para não cair. Eu não sabia. Eu vi hoje de manhã isso aqui. Achei estranho, porque eu coloquei aqui no placar do futebol, como diria o amigo Batista, pelo Brasil e pelo mundo, né? Um baita sabadaço de manhã. Ele fala, e aí, Edu, Brasil e pelo mundo. Eu vi que tinha um jogo hoje, Campeonato Pernambucano, grupo de rebaixamento. O time chama Decisão, isso mesmo. O clube chama-se Decisão. Às 16 horas em Caruaru, Decisão e Esporte. Rebolo do rebaixamento. Olha onde chegou o Esporte, gente. Ô, Edu, sim. Essa semana eu acompanhei Náutico e Santa Cruz. O Chiesa tá jogando lá, né, Edu? Chiesa ainda? Ainda. Nossa. E tá com a camisa 9, titular. Inclusive o Santa Cruz, nos pênaltis, conquistou a vaga para a final do Campeonato Pernambucano, né? E o Santa Cruz vai decidir com o time que com Afogados, que joga Afogados, acho que jogam hoje, não é isso, Edu? Afogados. Não, esse time ganhou do Afogados de 3-0 e decide com o Santa Cruz. Então tá, é porque o Afogados, então o jogo foi na quinta, né? Foi na quinta. Isso mesmo, isso, tá certo, Edu. Então, mas é mais uma decisão exótica, viu? Mas o Sport estreia domingo contra o Ceará pelo Brasileirão. Mas a situação dele, se ele ganhar, se livra do rebaixamento. O nome do técnico do Sport é Daniel Paulista. Me desculpe, mas eu não... Me desculpe, pode ser uma pessoa que tenha sido jogador. Ele pode tanto ter nascido no estado de São Paulo, sim, como pode ser da cidade de Paulista, ali na Grande Recife. Aliás, Paulista, onde nasceu Rivaldo, para quem não sabe. É de Ribeirão. Pernambuco tem uma cidade chamada Paulista, mas é ali a coisa de 60 quilômetros de Recife, se tanto. Já estive nessa cidade, poderíamos dizer que é região metropolitana de Recife. E, de repente, o cara é de Paulista, então vira Daniel Paulista pela cidade. Ou ele é nascido no estado de São Paulo e está tentando a sorte lá. Muito prazer, Daniel Paulista. Mas eu não tenho a mínima ideia de onde o senhor veio. O Daniel é de Ribeirão. Ele foi o lateral direito daquele São Caetano em 2007, do que eliminou São Paulo no Campeonato Paulista.
E depois foi jogar no Corinthians, que acabou sendo rebaixado, né? Foi lateral por muito tempo do Comercial, de Ribeirão, do Santos, de 2003 a 2005. Né? Era reserva do Santos na lateral direita, e dos times de São Paulo teve poucos trabalhos assim de titularidade, né? Sempre foi um lateral / volante que figurou no banco de reservas e agora está tentando a vida como técnico do Sport, porque ele ficou quase 4 anos como auxiliar do Sport, e aí efetivaram ele ano passado, ele está seguindo a vida como técnico agora. Nada como ter um ratão do Google, rápido, lépido, insinuante. Enquanto eu estou aqui falando que não sei quem é o Daniel Paulista, eis que surge o nosso anjo da guarda e dá a ficha inteira. É por isso que a Bandeirantes trucida a concorrência. Não é, Greg, é aqui. Ô, Edu, você sabia que eu joguei com o Daniel ou não? Ai. Manda o Júlio puxar aí. Até com o Puskas. Não é possível, rapaz. Aquele jogo de 26 Ponte Santos, tem alguém que ele jogou. Aquela historinha. Daniel, você jogou onde? Joguei com o Daniel no Náutico. No Náutico. Verdade, aquele time que tinha uma Costa, Felipe, Daniel Paulista. Esse mesmo. Gregger deu um esticão uma vez pra Zusa. Um dos gols mais bonitos da história do Guarani foi um lançamento de goleiro pro Zusa. Passou pro Piolim. 1930. Não, mas o Piolim que recebeu, Tigrão. Não, o Piolim só fez... Piolim deu uma casquinha de cabeça e Zusa emendou pra rede, lançamento de Zorzin. Esse jogou até com o Fredenreich. Ô, Gleg, eu tava vendo aqui o Everton, goleiro do Palmeiras. Sim. Ele deu, porque amanhã, Ponte Palmeiras, você quer ver só? Ele realizou 39 passes contra o Red Bull. E agora tá nessa, o Palmeiras, eu não sei se você percebeu a jogada do Palmeiras, tá começando... Você vê aquele toque-toque do São Paulo, né? Participação do goleiro. Agora o Palmeiras tá com toque-toque também. É o futebol moderno, né, Edu? O moderno, né? Hoje tem que jogar com os pés, mas o Everton ele tem muita essa característica e muita qualidade, né? Ele tem um passe muito bom. E eu percebi muito no jogo do Palmeiras, eu assisti inclusive o jogo contra o Santo André, ele faz muito essa inversão de jogada, ou seja, a bola está ali do lado direito, eles colocam nele, ele já inverte lá do outro lado para tentar não dar tempo do balanço, né, de marcação chegar e ter um espaço pelo lado. Então eles tá fazendo muito isso e o Vanderlei gosta, mas antigamente o Vanderlei usava os volantes para fazer isso. Essa virada de jogo, essa inversão de lado rápida, o Vanderlei gostava muito, sempre gostou muito disso, mas ele fazia muito com os volantes. E hoje no Palmeiras tem percebido o Everton com essa assumindo aí essa posição de homem de armação. E a final do Pernambucano é Salgueiro, lembrei, Marquinhos, Salgueiro e Santa Cruz. Salgueiro ganhou do Afogados. Eliminou Afogados. Isso. Salgueiros da cidade do mesmo nome, então a final do Pernambucano é Salgueiro e Santa Cruz. Bom, ele que vai narrar daqui a pouco, já ele abrindo aqui a nossa abertura, só para pegar um bom dia e saber aí... Não vou saber não. Não fala a cor da sua camisa ou blusa, viu, Batistão? Um grande abraço, meu amigo. Grande abraço, meu caro amigo Edu Pinheiro. Prazer grande estar contigo nesta jornada esportiva. E só um pitaco aí com relação ao Bragantino. Eu conversei ontem com o Marco Chedi no final da noite, no final da tarde, né, no comecinho da noite. Estávamos ainda com o programa Bandeirantes Esportiva e ele me disse que foi terrível. Foi realmente complicado demais, porque o time não conseguiu treinar ao longo da semana por conta desta situação que aconteceu com o Einstein, dando um falso positivo para 26 entre atletas e membros da delegação, membros da comissão técnica. E aí ele disse que quando ele chegou lá no campo do Corinthians para a realização do jogo, encontrou o André Sanches, e o André Sanches disse para ele que o Corinthians não ia enfrentar o Bragantino, porque o Bragantino não tinha... porque é o seguinte, a federação ela tem um convênio com o Albert Einstein. Então o laudo para efetivar uma equipe apta para jogar tem que ser do Albert Einstein. E o laudo do Albert Einstein estava testando para os jogadores que estavam positivos para a Covid-19.
Mas acontece que os atletas já tinham ido novamente no Albert Einstein no dia do jogo para fazer os testes. Novamente, já tinham feito os testes na terça-feira. Como você disse aí, né, agora há pouco, dentro do concentração. E aí, só depois disso, faltando 1h30 para o início da partida, o jogo estava marcado para 21h30, é que chegaram os resultados do Einstein, testando negativo para todos aqueles atletas que haviam anteriormente testados positivo. Ou seja, uma tensão incrível. Ficou realmente estranho, porque o Bragantino, o Red Bull Bragantino, era não só favorito para passar pelo Corinthians, mas pelos investimentos, pelos atletas que contratou, era um dos favoritos à disputa da final do Campeonato Paulista de 2020. E perdeu de forma muito estranha para a equipe do Corinthians. Claro que o Marco Chedi disse, olha, não vamos contestar o resultado do campo, o resultado do campo está mantido, claro e evidente, mas vamos sim comunicar à Federação Paulista e também à CBF, porque ficou muito estranho esse negócio, dando, portanto, ao Albert Einstein, que é, sem dúvida, uma referência. Como é que o Einstein pode errar tanto assim, dando 26 atestados positivos para a Covid-19, e depois ele próprio, Einstein, na quinta-feira, dia do jogo, dando novamente o laudo negativo. Então ficou muito ruim isso. Como você disse, né, um campeonato exótico, tudo de estranho está acontecendo nessa competição. Mas é de se estranhar, pô, 26, 1, 2, 3, mas todo mundo contaminado, pô, então precisa avisar Bragança, né? Alô, Bragança, todo mundo faz teste. Realmente, vamos encerrar, é isso aí, o meu grande amigo Batista vem aí, um abraço aqui pra Rosa. Alô, Rosa! O Ray-Ban mais bonito do WhatsApp, um beijo pra você, muito obrigado. Ó, Tigrão, aqui o 9333, fanzaço do Tigrão, há 30 anos acompanha o Tigrão, hein? Fala, Edu, beleza? É o João Busso de Campinas, um abraço, claro que sim, o Gramari. O meu grande amigo Gramari, hoje ele é prefeito do aeroporto de Viracopos, hein? Quem diria, Gramari trabalhou com a gente aqui, época de educador lá na General Osório, mas o Gramari manda em Viracopos, o principal aeroporto do Brasil. E Daniel Paulista foi reserva do... Como é que é? Do Batista no Torneio da Cana. Olha, que moral. 10h38 na sequência, é ele, vem aí, Guarani Inter, troféu do interior, o amigo Batista comandando e narrando aqui, até já. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Troféu do Interior, Araraquara, a Arena da Fonte Luminosa, bola rolando daqui a pouco, 11 da manhã, aqui na Bandeirantes, o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani em campo, vai enfrentar a equipe da Inter de Limeira no campo da Ferroviária de Araraquara. Partida marcada para 11 horas da manhã, bola rolando e você vai conferir tudo aqui no AM 1170 da Rádio Bandeirantes e também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E também estamos no YouTube. Se ligue no YouTube, procure lá no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Diga qual é a cor da minha camisa. E você terá a sua mensagem lida no ar pelo Edu Pinheiro, mensagem de WhatsApp. A grande jornada esportiva Bandeirantes, microfone Bandeirantes, sente o peso. Bandeirantes. Falamos para Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. O giro de informações com os repórteres da Rádio Bandeirantes Campinas. Começamos com o Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão e o destaque do Bugre, diz aí Marquinhos. Alô Batista, grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Depois do trabalho de ontem, Carpini levou a delegação para Araraquara, Morada do Sol. E tem jogo hoje importante valendo a final da competição. O mesmo time que iniciou a classificação contra o Ituano está sendo confirmado pelo treinador, que não terá Rafael Costa e Giovani vetados por contusões musculares. Alemão testou negativo para o Covid-19. Cristóvão e Igor Henrique aguardam os resultados. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Batistão? Muito obrigado, Marquinhos. E agora informações da Inter de Limeira. Jornalista Júlio Nascimento. Alô, Júlio, um abraço para você, bom dia. Bom dia para você, Batista, amigo ligado no Futebol Bandeirantes. A Inter, comandada pelo técnico Elano, sonhando com uma vaga na final do Troféu do Interior. Praticamente o mesmo time que bateu a Ferroviária por 2-0 nas quartas de final, com uma novidade. Marquinhos foi embora, foi para o CSA e Matheus Neres entra no meio-campo. Aposta na dupla Murilo, Rangel e Charles para a revanche contra o Bugre. Daqui a pouco, 11 da manhã, bola rolando em Araraquara. A análise em dose dupla. Uma vez mais aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, bom dia. Bom dia, Batista, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, preocupação para o lado do Guarani. Jogar esse horário não é fácil, muito complicado. E o Guarani está tendo problemas físicos nas últimas partidas. Então eu espero que a estratégia, né, e o planejamento de jogo do professor Carpini seja ideal, porque vai enfrentar um time que vem de um bom resultado, encaixou nas mãos do Elano, e o Guarani ainda vem aí patinando e com maus resultados. Na última partida teve muita dificuldade contra o Ituano. Ele mantém o mesmo time e a minha expectativa é de que alguns jogadores possam voltar àquele mesmo futebol jogado antes da paralisação. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, abraço, bom dia. Alô, Batista, um abraço a você, bom dia aos amigos da Bandeirantes.
Só lembrando aos navegantes que a Inter não é mais aquela Inter da estreia do Campeonato Paulista lá no Limeirão, quando o Guarani enfiou 4. É outro time, o time evoluiu, o Elano competentemente deu um jeito na equipe. A campanha da Inter foi muito boa dentro das circunstâncias para uma caçula que voltou neste ano de 2020 à divisão de elite do futebol de São Paulo. Então o jogo é duríssimo e o Gleger frisou com muita propriedade. Hoje, mais do que nunca, pelo horário do jogo, pelo sol a pino, apesar do inverno, Araraquara é muito quente, há uma previsão aí de até 24 graus, mas no nível do gramado a sensação térmica é de 82 graus. Portanto, a parte atlética deve fazer a diferença daqui a pouco e o lema do Elano na preleção para os seus atletas, falando inclusive do recente histórico de encontros contra o Guarani, foi o seguinte: 2 pontos. Moçada, vem aí o Guarani. E o lema é o seguinte: quem corocou, corocou. Quem não corocou, não coroca mais. Temperatura neste momento em Araraquara, 26 graus. Claro que a temperatura vai subindo, o segundo tempo começa com o sol em zênite. E aí ele vai com certeza crestar o topete dos atletas que estarão desenvolvendo o futebol no segundo tempo. Participe, mande a sua mensagem. 971021493 é o nosso WhatsApp, já à sua disposição. Mande para cá, 971021493. O destaque da Ponte Preta, a Macaca, na semifinal do Campeonato Paulista, amanhã 7 da noite, enfrenta o Palmeiras. Repórter Bandeirantes, Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, bom dia. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo amanhã, às 7 horas da noite, para enfrentar o Palmeiras em busca de uma vaga na decisão do Campeonato Paulista. O técnico João Brigatti encerra neste sábado a preparação da Ponte Preta. O time deve ser o mesmo que iniciou o duelo contra o Santos na vitória por 3-1 da Macaca. Roger deve começar no banco de reservas. Alisson Safira deve ser o companheiro de Bruno Rodrigues, que por enquanto é o cara da Ponte Preta na retomada do futebol. Nas últimas 3 partidas, foram 3 gols marcados. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, muito obrigado. Partida marcada para 11 da manhã em Araraquara. Gramado neste momento sendo irrigado. Claro, não há presença de torcedor. De acordo com o protocolo, não há possibilidade, pelo menos momentaneamente, de se colocar público nos estádios. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, o Brasil e o mundo agradece. Um grande abraço pra você, amigo Batista. Olha, manda pra mim seu WhatsApp. Eu vou falar seu nominho aqui no Giro do Placar. O nome, a sua cidade, o seu bairro, por favor, é o 97102-1493. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, com muito prazer. Faça a sua inscrição lá, por favor. O nosso muito obrigado, hein? Trabalhos técnicos, o Joelcio Cardoso, o Sérgio Ricardo, Gil Kleber, Gilberto Sufi. Transmissão Bandeirantes 10h50. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial. Seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região. Peças nacionais importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Entram em campo neste momento Internacional e Guarani. Guarani é Internacional. E aqui na Bandeirantes você vai conferir agora a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Avante, meu Bugre. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Thiago Carpini definiu, você confere aí na Bandeirantes. 12 Jefferson Paulino, 17 Pablo, 33 Romércio, meia dúzia Bruno Silva e 20 para Bidu. 5 David, 18 Eduardo Persson, 10 para Lucas Crispim, 80 para Arthur Rezende, 29 para Júnior Todinho e 21 para Vagninho. Confirmando o Guarani na Bandeirantes, de Jefferson Paulino 12, Pablo 17, Romércio 33, Bruno Silva meia dúzia, Bidu 20, David 5, Persson 18, Crispim 10, Arthur Rezende 80, Todinho 29 e Vagninho com a 21. No banco, Matheus Cavicchioli 1, Lucas Abreu 7, Marcelo é 15, Elias Carioca 19, Bruno Sávio 22, Pedro Acórcia 30, Matheus Souza 32, Valber 34, Renanzinho 35, Eliel 36 e Ricardinho com a 37. A Inter de Limeira, escalado pelo técnico Elano, com Rafael Pin no gol. 2 Elácio, 5 Roger Bernardo, 4 Jean Pablo e 16 Jonathan, 25 Matheus Neres, 15 Giovani, 10 Murilo Rangel, na frente 7 Ayrton, 20 Lucas Braga e 9 Charles. Rafael Pin, Elácio, Roger Bernardo e Jean Pablo, Jonathan, Matheus Neres, Giovani, Murilo Rangel, Ayrton e Lucas Braga. Charles é o centroavante. À disposição no banco, Alain, número 12, Vinícius, 26, Raul, número 3, 13, Balardim, 14, Bruno, 17, Recife, 18, Bruno Formigoni, 19, Pedro, 21, Everton Senna e 23, Iago. Arbitragem do jogo. Lucas Caneto Belotti, o árbitro. E os assistentes, hein, Júlio? Na bandeira 1, Anderson José Moraes Coelho. Na bandeira 2, Luiz Alberto Andrini. Tem futebol na Bam Bam Bam. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 981 94 4285. Telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook.
Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O Carpini mantém a mesma plataforma, as mesmas peças da última partida. E na última partida o Guarani teve muitos problemas, principalmente num setor do campo, onde era o forte desse time do Carpini, que é o meio de campo. Arthur Rezende, Persson, Crispim, David, jogadores que, na minha opinião, o David é o jogador que se sobressai ali, o único jogador mais lúcido nesse meio de campo. Tenta, marca, faz a recomposição, mas o que está acontecendo é muito erros de passe. O Guarani não consegue ficar com a bola, não consegue armar as jogadas, tanto que o Vagninho teve que vir buscar muito a bola no jogo contra o Ituano, acabou se desgastando, teve que ser substituído. Eu espero, porque o treinador ele sempre dá uma oportunidade, sempre dá mais uma chance para o jogador, mas teria outras alternativas, teria uma alternativa diferente. Eu teria entrado com o Vagninho fazendo ali a meia de ligação, tentando levar essa bola ao ataque. É um jogador que já fez isso, tem essa característica. Colocaria o Ricardinho nesse time, mas já está ficando chato, né? Nós aqui pedindo a presença do Ricardinho. O Carpini realmente não sei o que acontece, não sei se o Ricardinho não se encaixa naquilo que ele pretende, não sei se tem alguma coisa, não sabemos. Mas é que eu faria isso, é isso que eu estou querendo dizer. O Guarani precisa começar a jogar, precisa começar a impor o seu ritmo. Precisa colocar o ritmo, porque tá precisando. O Guarani vinha de bons jogos, vinha de bons momentos. Acabou. Oi, vamos lá. Deixa eu ouvir rapidamente aqui o que vai falar o técnico Carpini, treinador do Guarani, sobre a partida de hoje, importante, valendo a classificação e o Guarani ofensivo. Eu acho que a preocupação ela existe sempre, né? No bom jogo, no jogo que a gente não se comporta tão bem como foi o jogo passado. Nós não fizemos um bom jogo, conseguimos o objetivo que era a classificação. Em outras situações fizemos o bom jogo e não conseguimos o resultado. Então eu acho que, independente da vitória ou da derrota, a gente sempre tem coisas a evoluir, a melhorar. E não preocupa para o brasileiro pela campanha sólida que nós fizemos desde o começo, né? Essa campanha que a gente tem feito pós-parada, a gente já tem oscilado bastante no campeonato do brasileiro de 38 rodadas. A tendência é que oscile também, né? Então a gente está bem tranquilo, bem convicto naquilo que nós projetamos. Daí o técnico Carpini, treinador do Guarani. É isso aí, a expectativa é que esses atletas comecem a jogar futebol, porque qualidade tem, já mostraram isso. E olha, Tigrão, não tá fácil não, viu? A lua tá lá em cima e o pessoal vai ter problema no aspecto físico aí. E para você, Tigrão? O aspecto físico, meu caro Gleger, deve definir aí 80% daquilo que vai acontecer dentro da partida. Eu também começaria o jogo com o Ricardinho. Eu liberaria um pouco mais o Arthur Rezende, que para mim é um jogador que chega muito fácil à frente, que bate bem para gol. E o cara fica ali correndo atrás de lateral, correndo atrás de meia do adversário, né? Às vezes é um desperdício. Mas é bom ter um cara jogando na posição de volante, que é meia, que dá boa fluência ao jogo. Só que se ninguém chegar e pisar na meia-lua adversária lá, não sai gol, pô. Então o Crispim não vive um bom momento, eu tiraria o Crispim, adiantaria um pouquinho o Arthur Rezende, no lugar do Crispim eu viria com o Ricardinho e o David, né? Liberando, evidentemente, o Arthur Rezende para encostar à frente com uma liberdade um pouco mais vigiada para o Persson, Eduardo Persson. Mas conservadoramente, mesmo não tendo agradado lá em Itu, apesar da vitória nos pênaltis intermináveis, o Carpini mantém o time, a gente espera que dê certo, mas a parte física, sem dúvida nenhuma, vai fazer a diferença. Vai rolar a bola na Fonte Luminosa, que um dia teve lá narrando um menino promissor chamado Carlos Batista. Carlos Batista. Muito obrigado, Tigrão. Apita o árbitro. A bola está rolando em Araraquara. Carlos Batista. E lá foi o de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre!
em Araraquara, time do Guarani. Se estivesse jogando no estádio Brinco de Ouro, estaria atacando contra o gol do placar eletrônico e, consequentemente, a Inter estaria atacando para o gol dos portões monumentais do estádio Brinco de Ouro da Princesa. É jogo que vale classificação pelo regulamento. Se terminar empatado, vai para pênaltis. Guarani que venceu o Ituano nos pênaltis após 30 cobranças de pênaltis. Domina Vagninho, Record faz o passe, o time do Guarani vem por dentro com Arthur Rezende, toca atrás pelo setor direito, vai dominando, ajeitando Bruno Silva para fazer o passe, toca na bola. Aliás, o Romércio, bola aberta na lateral, volta para o Romércio, ele domina, toca na frente, comecinho da partida em Araraquara, temperatura alta, 26 graus. Bruno Silva domina, ultrapassa a linha da metade do campo e vem embora para o campo de ataque. Começo do jogo, bola com Bidu, tenta arrancar pelo setor esquerdo, vai para a linha lateral, chegou bloqueando Elácio. Daqui a pouco o Marquinhos vai falar o motivo pelo qual esse jogo está marcado para 11 horas da manhã. Pode ser agora, Marquinhos. É a grade da televisão, Batista, e até porque logo mais teremos rodada do Paulistão também. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Rafael Pinho está com a bola lá dentro da sua grande área. Ele bate de perna direita, levanta a bola no campo de ataque, vem Bidu de cabeça para afastar. A bola subiu, o Guarani retoma, vem com Bruno Silva lá atrás do campo de defesa. Trabalha na perna direita, recua para a entrada da grande área para Romércio, sai dominando, rolando para Pablo na lateral, ele puxa para a perna direita. Marcado de perto, recua, toca o jogo outra vez na entrada da grande área para Romércio, ele vem dominando, ajeita na perna direita para fazer o passe. O time do Guarani vai saindo lentamente, bola com Lucas Crispim, ele domina, arruma na perna direita. O time do Guarani jogando hoje todo de verde. O time da Inter com o uniforme número 1 jogando todo de branco, portanto o Guarani integralmente de verde e a Inter integralmente de branco. Bola com o Guarani, domina no campo de defesa, comecinho da partida. Bruno Silva vem carregando, recua para David, toca de perna direita, rolando para Pablo na lateral, ele domina, recua, chama Romércio, vem lá de trás pela zaga central, pela direita, enfia o pé direito para fazer o passe, alonga a bola, deu rebote na defesa, o Guarani domina, vem por dentro com Vagninho, subiu a bandeira marcando impedimento. Vagninho estava na banheira, Marcos Luiz. E essa banheira não é a boa, com certeza boa. Aquele que ele tomou banho de manhã para despertar na concentração. 0-0, Batistão. Tomou banho de manhã, comeu purê, como disse Gleger, Zorzinho, macarrão e frango. O filé de frango é duro para descer, viu? Aquele filé de frango é complicado. Fala, Tigrão. Eu não tomo banho de banheira com água quente, só com água fria. Sabe por quê ou não? Por quê? Por quê, Tigrão? Porque água quente amolece o macarrão. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Macarrão do Tigrão tá constantemente mole. Domina Bruno Silva no campo intermediário. Na defesa, o time do Guarani sai jogando, soltando o jogo pela esquerda. Arthur Rezende dominou, a bola voltou, sobrou. Vem Bidu para dominar pela esquerda, recua, solta na zaga Bruno Silva. Troca de lado, entregando para Romércio pela direita, bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Vem na bola Vagninho tentando levar em cima da marcação. Lá atrás chegou tirando, a bola foi para a linha lateral. É arremesso pela direita, o árbitro marca a saída de bola que pertence à Internacional de Limeira. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Faça o seu próprio patrão, obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br.
Bola aperta na ponta direita, Ayrton recolheu, vai para cima da marcação, Bidu chega, prevaleceu no lance, depois na sequência Ayrton toca na bola, joga para fora, é arremesso lateral, campo de defesa favorável ao time campineiro. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5, quase 6, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Torneio do Interior, Araraquara, Guarani 0, Inter 0, alô, Edu Pinheiro. Olha que beleza, de Itatiba o Carlos Matozinho, de Indaiatuba o Antônio Carlos, o final 7-3-38, super otimista, diz que vai ser 5-0 para o Guarani. De Porto Alegre tem o Murilo, o Gessé da Padre Anchieta, já gira o gol, Zé Mais, vamos lá. E vem embora o time do Guarani, dominou pela lateral da grande área, Arthur Rezende, pé direito, bateu, defendeu Rafael Pim. Então, Gessé da Padre Anchieta, o Renato do DIC 1, o Baltazar do Parque Santa Bárbara, diz que vai trazer um queijo para você, Batista, da Serra da Canastra. Opa. Ele vai para Piuí, Minas Gerais. Piuí, Minas Gerais, hein? Vai trazer o queijo. E o Antônio de Barão Geraldo, rapaziada, muito obrigado. Bandeirantes AM 1170, a potência do Rádio Esportivo de Campinas. E também em todas as plataformas digitais, estamos no YouTube. Entre lá no YouTube, veja qual a cor da minha camisa. E você mande uma mensagem de WhatsApp para 971021493. O Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem no ar. Olha, queijo da Serra da Canastra é o que há, hein? É o melhor tem, né? Queijo do mundo. E com um cafezinho feito na hora, Batista. Não, esse queijo é bom, mas... Café Moraes. Ô, Batista, esse queijo é muito bom da Serra da Canastra, não tenha dúvida. Mas aquele de Airuoca também é sensacional. Sensacional. Esse aí é melhor, hein? Principalmente esse porque, aí é melhor, né, eu posso de vez dizer. em quando o Gleger, Aliás, estou degustando uma grossa fatia dele aqui nesse momento. Você tá pegando o que grosso aí, ô Tigrão? Não entendi. Fatia de queijo lá da cidade do Gleger, lá em Minas. Aliás, foi ele que me trouxe, pô. E o pior de tudo, na faixa. Isso aqui é amigo. Na faixa, fui passar o cartão, ele falou, a maquininha está quebrada, fica de graça. Pintou o gol, pinta na Saci, tem gol onde? Atenção, Campeonato Paraense, gol do Carajás em 76 minutos, estamos no segundo tempo, 77 agora, somando tudo, Itupiranga 2, Carajás também 2. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Começo tá engraçadinho hoje, hein, Batista? Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótimas qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais. Em Planice, manda pela ponta, vem Bidu, recolhe, domina, tenta o passe, rola para lateral no bico esquerdo da grande área, não conseguiu dominar Arthur Rezende. A bola tocou no bico da chuteira dele, foi para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Inter bater. E esse colombiano aí é bom jogador, né, Batista? Fez a marcação em cima do atleta da equipe do Guarani. Carpini orienta principalmente a linha de ataque do Bugre. 0-0 em Araraquara. Ponto 10. O cavanhaque atendendo todos os dias tá... no almoço. Ligue 32344390. Faça o seu pedido e retire lá no restaurante. Ou então peça pelo iFood e receba aí na sua casa. Ponto 10, restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788 Campinas. E vem a Inter, domina no campo de ataque, bola aberta pela ponta direita para Ayrton, recolheu o balanço, o corpo vai para o fundo, pé direito, bateu cruzado, subiu Jefferson Paulino, dá um toque na bola, sobrou com o Murilo Rangel, atrasou, chamou, Jonathan, pé canhoto, bateu em cima da marcação, tira o Guarani, vem Romércio, afasta ele perto da direita, a bola voltou, reboteada, sobrando lá pelo setor esquerdo para Giovani, limpou, dominou, pé direito, bateu, vai embora!
Bateu cruzado pelo alto, a bola saiu à esquerda de Jefferson Paulino. É tiro de meta para o Guarani bater. 10 minutos para o primeiro ataque do time do Elano. Começou com Ayrton, lado direito, fez o cruzamento, Paulino afastou, na volta Giovani bateu, a bola foi por cima do gol, apenas tiro de meta, como diz o amigo meu, Batista, pelo Inter Trup, 0-0. Sofisticado, hein? Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafemorais.com.br. Olha o time do Guarani, Arthur Rezende lançou na entrada da grande área, chega, tira, afasta Jean Pablo, rasga, manda para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, vem para a bola para fazer a cobrança, toma a posição Pablo, vai usar a força do braço, o time do Guarani adianta suas fileiras, lançamento para Todinho no fundo do campo, ele domina, tocou, rolou, abriu para Pablo, chega Persson, não conseguiu dominar, tira, afasta lá atrás Jonathan, tentando arrancar para a lateral, o árbitro parou, marcou falta. David chegou para não perder a viagem, a falta está marcada, é falta para Inter bater Júlio Nascimento. Pois é, o Lucas Braga, jogador de muita velocidade, inclusive está no radar aí do Guarani, olho nele, camisa 20 da Inter. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Troféu do Interior em Araraquara, estádio da Fonte Luminosa. Guarani 0, Inter de Limeira 0. Olha, outro jogo do Troféu do Interior acontece hoje à noite, às 9 da noite no Canindé, entre Red Bull Bragantino e Botafogo. Olha, o Rovilson Santos diz aqui, Jardim Roseira é Guarani. O José Luiz Vendramin, ele é de Limeira, mas torce para o Guarani, diz que vai ser 2-0. O Braia diz que vai ser 2-1 para o Guarani. E o Quilão Bugrino manda um recado pro Tigrão, hein? Que água quente amolece o macarrão, mas a água fria esconde o macarrão. Bandeirantes. Essa foi sensacional. Sensacional. Partiu Charles, vai pra ponta canhota, aterrado, é falta nele, o árbitro parou, marcou falta pra Inter bater Júlio Nascimento. No ano passado foram 10 gols em 28 jogos, já tem 2 nessa temporada. O Charles vive um jejum, mas é sempre perigoso. Falta pra Inter, Murilo Rangel na bola. Murilo Rangel na bola, time da Inter vai colocando 5 lá dentro da grande área, vai lançar no tumulto, Murilo Rangel não, a barreira, partiu o pé canhoto, levantou na área, subiu, Ailton tocou de cabeça, chega lá atrás para afastar Bruno Silva, tira, a bola subiu, caiu de volta na área, Bruno Silva tirou de cabeça, a bola voltou pela direita, chegou o Elácio, a bola batida, vai para fora, para a linha lateral, desvio do Guarani, é arremesso lateral pela direita para Inter cobrar. Detalhe. Vem para a bola para fazer a cobrança pela direita no campo de ataque, o time de Limeira, placar de 0-0, é pressão, autorizado, Elácio vai para a bola para fazer a cobrança na reposição, soltou no fundo do campo para Charles, tentou cruzamento completamente errado, é tiro de meta para o Guarani bater. Grande abraço para o doutor Gustavo Matos, cardiologista, competente cardiologista de Campinas, e está curtindo a nossa transmissão. Grande abraço, muito obrigado, doutor Gustavo Matos. E me mandou aqui uma mensagem, ele não assinou, mas ele falou, ô Batista, o Tigrão falou aí do Piolim, eu sou neto do Piolim. Pede para o Tigrão mandar um abraço para mim, mas só que ele não assinou a mensagem, não sei o nome dele, mas ele tá ouvindo lá, o Tigrão, é neto do Piolim. O Piolim teve uma padaria, onde hoje ele é próximo onde é o City Bar, ali no centro de convivência. Alô, neto do Piolim, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a você e saiba, você tem sangue azul, fala seu nome aí pra gente. Se puder, manda outra mensagem dizendo o nome pra gente revelar aqui o seu nominho, tá bom? Ele é torcedor do Guarani, é neto do Piolim
mas é torcedor do Guarani Futebol Clube, disse aqui da pele até o osso. Aê! E vem embora o time do Guarani, partiu no campo de ataque, Crispim, falta! O árbitro parou, marcou falta, é pro Guarani bater. O Matheus acabou cometendo a falta ali no Lucas Crispim, jogador que tabelaria com o Arthur Rezende com condições para chegar no gol da Inter de Limeira. A falta está marcada, é para o Guarani, Arthur Rezende perto da bola. Arthur Rezende vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição o time do Guarani para a batida. Momento de grande expectativa, vai para a bola o time do Guarani. O Bugre empata o jogo, placar de 0-0. Se permanecer esse resultado, vai para pênaltis. Portanto, tem que fazer o gol urgentemente. 16 primeiro tempo. Pode pintar uma jogada ensaiada. Arthur Rezende partiu, pé direito, bola parada, levantou na área. Chega mergulhando de cabeça, Romércio. Tocou mal, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Inter bater. O Romércio até que tentou chegar na bola, não deu para ele, Batista. Tiro de meta, 0-0 o jogo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E daqui a pouco um intervalo inteligente, diferente do Rádio Brasileiro. Comando de Edu Pinheiro. Sai jogando Arthur Rezende. O time do Guarani trabalha a bola no campo intermediário. Na defesa, vem se aproximando do círculo central. Abriu para Pablo, toca atrás. Romércio domina pela zaga central. Vira para a quarta zaga. Lá atrás, Bruno Silva vem dominando. Ficou sem confiança para fazer o lançamento. Preferiu trocar bolas pela direita com Romércio. Volta para Bruno Silva. Na lateral pela esquerda, vem dominando Arthur Rezende no campo de defesa, toca a bola lá pela direita, Romércio recua, vem chamando Jefferson Paulino, ele sai jogando perigosamente com a pressão de dois jogadores da Inter, bola lançada na lateral pela esquerda, induz ao erro. A pressão da Inter induz ao erro. Vem para a bola Elácio para fazer a cobrança de arremesso lateral. Ele toca e pega de volta e recua. A bola vem no campo de defesa. Vem trabalhando, ajeitando, tentando a passagem. Roger Bernardo de pé da direita. Ele empurra o jogo pelo setor esquerdo. Jean Pablo sai jogando, abrindo na lateral pela esquerda para Jonathan. Escapa, vem para o jogo, domina, tentando a passagem. A equipe da Internacional no campo de ataque. Bola por dentro. Vem para a bola Giovani, abriu na lateral pela direita. Toque nela, vai para fora, para a linha lateral. É arremesso para Inter. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989795052 e conheça a ferramenta. É inteligência artificial. Acesse o site brtrader.com.br. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Comecinho do jogo, movimentação inicial e a disposição tática aí dos times. Placar de 0-0, Guarani e Inter em Tigrão. Olha, uma partida extremamente equilibrada até agora, de poucas emoções nesses primeiros 19 minutos. Os dois times me sinalizam assim, pelo menos eu tenho essa impressão, de que estão poupando um pouquinho as energias, que o segundo tempo vai começar aí com só Soapi no meio-dia, mas muito equilibrado até agora, respeito muito grande, jogo difícil para o Guarani. A Inter, quando tem a bola, tenta jogar, não fica apenas valorizando a posse da bola, tenta agredir, mas não foi bem sucedido ainda. E o mesmo se aplica ao Guarani. O aspecto atlético vai decidir a partida. E vem Elácio, dominou, partiu a Inter, pé direito, bateu, defendeu Jefferson Paulino. Batida quase na entrada da área, finalizou de pé direito, uma bomba. Jefferson Paulino pegou firme, sem rebote, Marcos Luiz. Aliás, Júlio Nascimento. E o Elácio bateu firme, contou com o desvio do jogador do Guarani, foi cheio de guizos para o gol do Jefferson Paulino, que conseguiu a defesa. Um detalhe, Batista, inclusive, num lance anterior no cruzamento do Ayrton, o Jefferson Paulino apontou para o sol, está jogando contra o sol e toda hora faz aquele movimento de boné. E vem embora o time do Guarani, Bidu dominou, partiu, pé canhoto, bateu e defendeu Rafael Pim. Do
veio pela esquerda, dominou Bidu, passou pela marcação e mandou uma cacetada já dentro da grande área. Rafael Pim fez uma grande defesa, Marcos Luiz. O chute do Bidu foi legal, Batista. A conclusão também, mas ele tinha outras opções com melhores condições. Por exemplo, o próprio Vagninho, que se tocasse para o jogador que veio da Coreia, o Guarani teria feito o primeiro gol em Araraquara. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Entre lá no YouTube, veja qual a cor da minha camisa. Para achar Rádio Bandeirantes, coloque no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Veja qual a cor da minha camisa e mande uma mensagem no WhatsApp 971021493. Se manda o time da Internacional de Limeira, placar de 0-0. Jonathan vem para a bola, pé canhoto, bateu cruzado, bloqueado por Crispim. A bola se mete pela linha de fundo e vai saindo em escanteio para Inter bater. E vem para a bola Inter para fazer a cobrança pela esquerda. Vai tomando posição lá pelo setor canhoto. Jonathan vem para a bola para fazer o cruzamento. Vai povoando a área do Guarani com jogadores da Inter. Autorizado. Momento de expectativa. Há uma confusão lá dentro da grande área. Chama David, chama também o camisa 4, Jean Pablo. Manda parar com a confusão. É um empurra, um agarra. Parte o Jonathan, pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, é gol! Gol! Cobrança de escanteio, levantamento para a área, Murilo Rangel subiu golpeando de cabeça de cima para baixo, uma tijolada de cabeça, estava nela, foi lá, não conseguiu defender, mas tocou na bola. Jefferson Paulino, ela morreu na rede, tocou na lateral da rede. A Inter abre o placar em Araraquara. Murilo Rangel, camisa número 10. Inter 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Júlio Nascimento. 6 gols na temporada em 11 jogos. É o grande destaque desse time da Inter de Limeira, o grande comandante do time do Elano. Após o cruzamento do Jonathan, teve uma trombada de um zagueiro do Guarani. O Rangel ficou livre porque o Pablo abdicou da marcação. Fácil para o camisa 10 empurrar para o fundo das redes. A Inter sai na frente em Araraquara. 1-0 contra o Bugre. Crispim vem para a bola, domina, bate, ele perto à direita, soltando na frente do campo de ataque. Se manda, vai para a bola, Arthur Rezende para Bidu. Recolheu, passou pela marcação, volta, toca a bola por dentro. Vem David para fazer o passe, toca errado. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. E aí, Tigrão, abre o placar a Inter. O placar é justo para a Inter, Tigrão. Batista, como seria justo se tivesse 1-0 para o Guarani, porque o jogo era muito igual. É que esse Murilo Rangel é um cavalo, né? Um jogador muito forte. Ele subiu muito, a bola batida no segundo pau, a bola viajou muito, escanteio de bola lenta, alta, né? E a zaga do Guarani não conseguiu acompanhar. E para mim, falhou o goleiro do Guarani, que espalmou para dentro do gol, foi com aquele bracinho de Horácio, né? Bracinho de tartaruga, de motorista de Kombi, como gosta de dizer o Gleger. Tudo bem que a cabeçada foi forte e de perto, mas se ele vai para a bola e chega na bola, tem que bater forte nela e não rebater para dentro do gol. Para mim falhou, mas nós temos um grande especialista aí na jornada que pode concordar ou discordar de mim. Justiça no futebol é bola na rede. Portanto, a Inter foi competente uma vez até agora e o Guarani não. Portanto, justo. Que frase, hein? Justiça no futebol é bola na rede. Assinado Doutor Tigrão. Gleger Zorzinho, falando desse lance aí, né? E o gol da Inter e também a sua opinião a respeito do jogo. Até aqui 1-0 Inter. Batista, o Guarani é um jogo muito equilibrado, mas tem umas coisas, tem alguns detalhes que eu não consigo entender, né? Nós vimos na imagem aqui, nesse escanteio que originou o gol da Inter, o David marcando o Jean Pablo. O David tem 1,68 m, 70 e o Jean Pablo tem 1,90 m, quase 2 metros de altura.
Você coloca o Pablo para fazer uma marcação dentro da área e o Júlio traz com maestria o comentário, ele largou, né? Largou e o Murilo Rangel, que tem essa qualidade, tem essa característica, entrou e fez o gol. Não sei, eu acho que estava muito perto o lance. É claro que o movimento que ele faz, Tigrão, realmente é o movimento errado. Cai para dentro do gol, tentando fazer a defesa e acabou dando um tapa na bola, mas a bola já tinha entrado. Ele erra nesse aspecto de mal colocação, né? Mas é uma bola que veio aberta e o Murilo Rangel entrou com muita liberdade, sozinho, na risca da pequena área, testou para o chão. Não vou colocar a culpa no Jefferson Paulino, apesar de ter feito o movimento errado. Mas a culpa realmente é do marcador e, na minha opinião, era o Pablo que estava com ele. Agora, o Guarani precisa jogar pelas laterais, Batista. Está tentando muita jogada por dentro, onde está muito congestionado o meio de campo. Domina o time do Guarani, Crispim vem de calcanhar, solta o jogo na lateral, Arthur Rezende domina pela lateral da grande área, voltou para Crispim, dominou o pé direito, bateu fraquinho. Ô Gleiger, o Júlio Nascimento chamou a atenção para uma trombada que aconteceu antes da cabeçada fatal do Murilo Rangel. Você achou que foi falta? Não, achei que não foi falta. Realmente é aquele empurra dentro da área. E acho que o zagueiro veio na corrida, acabou trombando, mas uma trombada normal, na minha opinião, não houve falta. Lance normal, gol legal da Inter. Gol legal da Inter, na opinião do Gleiger Zorzinho, portanto não houve falta na trombada e a cabeçada do Murilo Rangel, 1-0 Inter. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as marcas, as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Dos gols sofridos do Guarani na temporada, 8 originados de bola parada ou bola aérea. É o principal defeito desse time do técnico Carpini, Batista. Placar de 1-0, o Internacional está vencendo o jogo. Este resultado da classificação à equipe da Internacional. Mas tem muito jogo pela frente. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Vagninho volta para buscar o serviço lá atrás do campo de defesa. Toca, recua. A bola vem para Romércio. Ele domina no campo intermediário. No campo de defesa, toca para Pablo. Volta para Romércio. Ele empurra para dentro do círculo central. Faz a armação do jogo. Arthur Rezende meteu o pé direito. Lançou bola comprida. Aberta na ponta para Bidu. Matou no peito. Dominou. Rolou para Vagninho. Vai para o fundo. Pé canhoto. Cruzou na área. Tira lá atrás do zagueiro. Não tá valendo nada, houve uma falta do Júnior Todinho, o árbitro pegou a falta, marcou, é falta para Internacional. Muito próximo do lance, o árbitro apontou a falta e ela realmente aconteceu. 1-0 Inter, Batista. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marcou tempo de jogo. Saiu jogando errado a Inter, dominou, ajeitou, Vagninho solta o jogo, Arthur Rezende na ponta pela esquerda, Crispim, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás de cabeça, tira, Roger Bernardo. Aliás, Jean Pablo tira, a bola vai para fora, cobrança de arremesso, tem pressa, Bidu cobrou, tocou na frente, a bola voltou, Bidu, pé canhoto, levantou, a bola cruzada, passa por cima da cabeça de Vagninho, na ponta direita, Pablo, parou, recolheu, parou na frente do marcador, tentou se lançar a linha de fundo, tira, afasta, Lucas Braga marcando, a bola saiu, foi para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem para a bola, Pablo para fazer a cobrança, soltou na área para Crispim, vai para a linha de fundo, 2 a marcá-lo, tentou a escapada, tira, afasta a marcação, tripla em cima dele, tira, a bola volta, Arthur Rezende domina para a equipe do Guarani, recuando, neste momento o Guarani inteiro no campo de ataque, vem para a bola, Romércio tenta levar, fica difícil, gira em cima da marcação, o árbitro parou, marcou falta. E o primeiro amarelo do jogo, o árbitro disse que o Romércio usou o cotovelo
meteu o cotovelo no gogó do Murilo Rangel. É falta para Inter e cartão amarelo no jogo, Júlio Nascimento. Pois é, apesar de ter domínio do espaço, o Romércio foi infantil nesse jogo, nesse lance, né, Batista? De fato, Murilo Rangel estava se aproximando, largou o braço em cima do jogador da Inter e recebe o primeiro amarelo do jogo. Romércio amarelado e agora parada técnica em Araraquara. Parada técnica para hidratação e eu sigo com o giro do placar em Araraquara. Internacional, Murilo Rangel de cabeça, 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Pelo WhatsApp, com muito prazer, os nossos agradecimentos ao Ribeiro, que é de Belo Horizonte, é cruzeirense, mas adora as nossas transmissões, muito obrigado. A Lucila do Jardim Olina, como sempre, e cada um na sua casa. São vários parentes ouvindo a Bandeirantes, um fica no Castelo, outro fica na Vila Industrial. Obrigado, Lucila. De Cascavel, no Paraná, o André Carnielli, que não tem nada a ver com o Sérgio Carnielli. De Cascavel, Bugrinos de Tietê e Rafar, Sebastião Zap, Diogo e o Rafael Henrique. São 3 gerações de bugrinos da pele até o osso. O Geraldo Alves, de Minas Gerais, da cidade de João Pinheiro. João Pinheiro, Minas Gerais. Geraldo Alves, Edu, tô louco da vida porque o Guarani não se classificou. E de Arapiraca, é o Gerson Guimarães, Arapiraca, Alagoas. Manda um abraço a todos. Ele morou em Campinas 10 anos, no Mauro Marcondes. Alô, Gerson Guimarães, Arapiraca, obrigado. Bandeirantes AM 1170 e também pelas plataformas digitais e pelo YouTube. Entre lá no YouTube e mande para o nosso WhatsApp a cor da minha camisa, hashtag cor da camisa. 971021493, 971021493. E o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. Pois não, Gleger? Não, Batista, aproveita aí que tá com a paralisação, o pessoal tá dando uma hidratada, é importantíssimo. O pessoal lá, a galera do Pombal tá ligada aqui na Band. E o Martinez que jogou no Guarani, Palmeiras, grandes clubes, tá mandando um grande abraço para você, Batista. E o Oreia, lá de Uberaba, tá dizendo assim, ó: esse narra demais. É o melhor do Brasil. Sou fã do Batistão. Aê! Muito obrigado, um grande abraço, muito obrigado. O Martinez está onde, hein, o Gleger? Ele parou de jogar já ou não? Parou, tá na cidade dele. Ele é de Garça, né? Aliás, o apelido do Martinez é Garça. Mas não é porque ele é de Garça, não. É porque ele parece uma garça. Mas ele mora em Garça. Grande jogador, né? Muito técnico, muita habilidade. Realmente foi gerado nas categorias de base, no aço da base do Guarani Futebol Clube. Jogou com o Martinez, ô Gleger? Sim, claro. Nas categorias de base e também nos profissionais. Martinez é um grande amigo, um grande parceiro e era um baita de um jogador. O Ponto 10 Restaurante agora tem delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza do Brasil aí na sua casa. Ponto 10 está atendendo também nas noites de terça a sábado. Ponto 10. Ligue 3234-4390 Campinas. Magninho toca na bola, virando o time do Guarani, vem pra bola para fazer o passe. Bidu está solto por dentro, tentou arrancar, o árbitro parou, marcou falta. E o árbitro chama a atenção do Bidu, deu uma bronca, passou um sabão. Antigamente a gente falava isso, né? Quando o cara dava uma bronca, a gente falava que passou um sabão ou deu um pito. O pito eu lembro, sabão não lembro não, Batista. Isso é coisa lá do fundão do interior do estado de São Paulo. Você que é da região metropolitana de São Paulo, sim, Marquinhos? Nascido em Guarulhos. Você não conhece certos termos que só são falados no interior do Brasil. Só quem é bruto e capial, né, Batista? Isso é bruto e capial é bom também. Isso é bom. Eu conheço bruto, galopante e indomável. Mas bruto e capial não conheço. Bom, tomou o cartão amarelo o Bidu, não, né? Ficou não, só na bronca? Só levou uma bronquinha lá. E vem pra bola, domina Charles para fazer o passe pela direita. Prefiro o toque recuado, veio pela meia direita. O time da Internacional vem descendo o placar de 1-0. Ganha o jogo a Internacional. Se manda Jonathan, pé canhoto, levantou, cruzou na área para Murilo Rangel. Antecipa Bruno Silva para afastar tiro, zagueiro. A bola volta, reboteada, sobra outra vez com o time da Internacional que vai começar tudo lá atrás com o goleiro.
Vem pra bola, dominando lá atrás, vai sair jogando o Rafael Pim. Placar de 1-0, tá ganhando o jogo o time da Internacional. A bola foi pra fora, o árbitro vai paralisar o jogo. O que é que aconteceu, hein, o Marquinhos ou o Júlio Nascimento? Uma informação, por favor. Tem aí, Júlio, daqui não deu pra visualizar. Pois é, o Lucas Abreu, jogador da Inter de Limeira, ficou sentindo, e agora o Carpini amarelo, né? É amarelado por reclamação, né? O Carpini ainda falando sobre o lance com o Bidu. Muito bravo o técnico do Guarani, recebe o cartão amarelo, lembrando que desde o ano passado os técnicos também são amarelados. Amarelo para treinador é igual a amarelo para jogador. Se ele tomar o segundo, ele vai ser expulso do banco de reservas e desfalca o time na próxima partida, caso o Guarani passe para a final, a decisão do Troféu do Interior. Portanto, o Carpini está amarelado, não pode mais gesticular, dar bronca no árbitro, porque está pendurado. Cobrança de arremesso lateral pela esquerda, vem para a bola Jonathan, rola o jogo, a Internacional vence por 1-0. Levantamento para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. E vem embora o time do Guarani. Campo de ataque. Bidu carrega, toca para trás, soltando para David pela meia esquerda. Faz o passe curtinho, soltando para Lucas Crispim. Ele vem por dentro, recua para dentro do círculo central. 1-0. O Guarani está perdendo o jogo. Tem que buscar o empate ainda no primeiro tempo. Parte o David, vem rolando na lateral para Arthur Rezende, na frente para Bidu. Voltou, tocou por dentro na entrada da grande área. Wagninho, pé direito, tentou um passe invertido lá do outro lado. Errou e vem Lucas Braga, tentou a passagem, arrancou, vai para dentro do círculo central, vai para o solo. O árbitro disse que houve o choque, mas não faltoso. Vem embora Wagninho, dominando, soltando para Bidu, puxou, arrumou, rolou por dentro para Todinho, voltou Arthur Rezende, pé direito, bateu, subiu, vai embora. Entrada da área, Arthur Rezende, pé direito, bateu, não estava com o pé calibrado. É tiro de meta para Inter bater. Arthur Rezende já não está com o pé calibrado há um certo tempo, né, Batista? E agora a discussão dele com o colombiano, o jogador da Inter, mas pegou mal na bola. Ela subiu sem direção, só tiro de meta. 1-0, o time do Elano vai vencendo. E aqui na Bandeirantes, quando pintar gol, você vai ouvir na voz de Edu Pinheiro. Pintou o gol, pinta na Saci. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Então pintou! Pintou gol onde? Foi só falar gol do Itupiranga no Campeonato Paraense, 47 segundo tempo, repito, Campeonato do Pará. Itupiranga 3, Carajás 2. Confusão, hein? Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. A coisa esquentou, a temperatura está alta e a temperatura lá dentro do campo também entre os jogadores está alta. Pintou um cartão ali, hein? Pro Arthur Rezende, Batista. E ele pede também que o cartão seja dado pro Elácio. Os dois estavam envolvidos na confusão e no primeiro momento o cartão só pro jogador do Guarani. Eu vou ficar de olho também, confirmado o cartão do Arthur Rezende, viu, Marquinhos? Depois eu tive a impressão pro Bidu também. O Bidu foi reclamar e o árbitro, eu não sei se ele apontou só pro Bidu se retirar ou se ele aplicou também. Só vou confirmar aqui, mas o cartão do Arthur tá confirmado, é o terceiro pro Guarani também. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. 989795052. Acesse o site brtrader.com.br. Lá tem o caminho para você participar da grande promoção que vai dar camisa para o time, a camisa do time do coração do participante. Você coloca uma frase declarando o amor pelo seu time do coração, mínimo de 22, 23 palavras, e semanalmente, com o voto da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, você concorre à camisa do time do seu coração. brtrader.com.br. E o jogo está parado, a partida começa a ficar aí extremamente picotada. Tem uma falta para Inter bater na lateral da grande área pela direita, Júlio Nascimento. E o Murilo Rangel, a quem ajeita a bola, sempre um jogador muito perigoso na bola parada, só confirmando cartão apenas para o Arthur Rezende. Bidu então segue sem receber cartão amarelo.
39 minutos passados do primeiro tempo. Ayrton e Murilo Rangel. Vamos ver quem é que bate. Um bate com a direita, outro com a esquerda. Murilo Rangel arma perto da canhota para fazer o erguimento de bola. 2 homens do Guarani na barreira. Autorizado. Murilo Rangel, pé canhoto, bateu na barreira, desviou, vai embora. Tocou no ferro do lado de fora e foi embora para fora pela linha de fundo. Uma bola muito perigosa. Murilo Rangel bateu de pé canhoto. A bola tocou na barreira e veio rodando cheio de guizos. Explodiu no travessão e foi embora. Para fora pela linha de fundo, Júlio Nascimento. Como diz Adriano Almeida, que está nos escutando, um jogador especialista na bola parada, Murilo Rangel. Muito perigo para a meta, escanteio. Vem para a bola, Elácio. Tomando posição para fazer a cobrança de escanteio. Vem para a bola, Jonathan. Autorizado. Toma posição para a batida. Partiu, fez o lançamento curtinho na jogadinha ensaiada. A bola volta, domina. Outra vez o time da Internacional pela esquerda. Guarani todo recuado. Giovani toca na bola, virando para Elácio. Ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Bola muito esticada lá pela ponta esquerda. Vai direto para fora pela linha lateral. Cobrança de arremesso. Vem para fazer a cobrança o time do Guarani. Perde o jogo 1-0. Resultado que dá a classificação para a Inter. Vai para a final do torneio do interior. Mas tem muito jogo pela frente. Tem que tentar ainda neste primeiro tempo um empate. Vem para a bola, domina no campo de defesa. Arthur Rezende carrega, rola o jogo. Vem pelo lado direito. Romércio, o zagueiro, se aproxima da linha da metade do campo. Entrega o jogo para Bruno Silva. Volta para Romércio. Não sai dali. O Guarani fica tocando. Não é produtivo. Toca de lado e para trás. Se manda no campo de ataque. Bruno Silva faz o passe agora por dentro. Vem para a bola para Wagninho pela esquerda. A bola voltou. Todinho tocou na bola. Virou. Arthur Rezende vai se organizando no campo de ataque. O time campineiro. Placar de 1-0. Inter vencendo. Vem Arthur Rezende. Abriu na lateral. Falta. Crispim, falta por trás, Elácio vai tomar o cartão amarelo, falta para o Guarani bater Marcos Luiz. E agora o árbitro muito próximo, né, Batista? Já era para ter dado o cartão para o Elácio no lance anterior, na confusão inclusive com o Arthur Rezende. Ele agora fez a falta em cima do Crispim e leva amarelo o Elácio. Tem Arthur Rezende e Bidu perto da bola. 2 na batida, time do Guarani vai erguer esta bola lá para a entrada da grande área. Placar de 1-0, o Inter vai vencendo o jogo. Guarani vai agora neste momento na pressão. Atenção, Bugrino, vem comigo. Não há barreira. Arthur Rezende vai se preparando para fazer o erguimento de bola. Guarani com 5 na entrada da grande área. Autorizado. Partiu, pé direito, levantou direto pro gol. Espalma. Rafael Pim, uma grande defesa, levantamento na área, a bola pingou na grama e Rafael Pim conseguiu defender Marcos Luiz. Ele defendeu no reflexo, né, Batista? Porque já havia perdido o tempo da bola na cobrança de falta. Guarani sente o momento, é positivo, tenta o gol de empate. Domina no campo de ataque, vem pra bola, carregando a equipe do Guarani, perdendo o jogo, placar de 1-0, vem pra bola Romércio para fazer o passe pela esquerda. Todinho toca na bola, soltando para Arthur Rezende, pé direito, bateu pro gol. Tiro rasante, Rafael Pim. Chegou, pegou sem rebote. Agora sem rebote, né, Batista? No lance anterior ele quase leva o gol e seria o gol de empate do Guarani. Falta do Arthur Rezende, ele cruzou para a área, a bola pingou na grama, quase engana o goleiro. Esse Rafael Pim tem um reflexo apuradíssimo. Alô, doutor Marco Aurélio Moraes, ele que é CEO da Brasil Trader, neste momento está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, está junto com a esposa dele, a Letícia. Oi, Letícia, um beijo grande para você, muito obrigado aí pela audiência. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais do que o que você está ganhando na caderneta de poupança. Ligue 989-7950-52. Mande agora uma mensagem de WhatsApp para 989-7950-52. E segunda-feira, um executivo de contas vai entrar em contato
junto com você. Acesse brtrader.com.br. Daqui a pouco, intervalo inteligente diferente no Rádio Brasileiro, comando de Edu Pinheiro. Aqui a Inter vai vencendo o jogo. 5 minutos serão acrescidos do jogo. Trabalha Elácio, recua para Roger Bernardo. Ele bate, ele perto à direita, jogando para dentro para Matheus Neres. Ele recua na zaga lá pelo lado esquerdo. Vem Jean Pablo pela quarta zaga. Na lateral para Jonathan. Volta para Matheus Neres. Ele domina, próximo do círculo central. Abriu lá pelo lado direito do campo. Pela direita, Elácio. Levantou, cruzou na área, saiu lá atrás. Jefferson Paulino pega firme e repõe no jogo. Tem pressa, tá perdendo o jogo. Arthur Rezende domina, entregando para Pablo na lateral. Tentou o passe. Wagner ficou esperando. E aí chegou de ladrão por trás. Vem a Internacional, vem dominando no campo de ataque. Se manda pela ponta direita para Ayrton. Partiu, levou para a ponta. Parou na frente do marcador. Recua para Elácio. Ele passa na perna direita, tenta levar. Crispim na marcação, tira. Joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Vem para a bola para fazer a cobrança. Elácio autorizado. Trocou de cobrador, abdicou da função. Elácio deixando-a para Ayrton. E o Ayrton cobra, toca na frente, se manda, vem Charles. Tentou uma arrancada, limpou o pé direito, bateu, vai embora. Do bico direito da grande área, bateu cruzado, a bola passou do outro lado, foi para fora pela linha de fundo. Jefferson Paulino acompanhou com os olhos e ela passou, foi embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater. E é um jogador difícil de marcar, né? Bate bem com a perna esquerda, com a perna direita, tá incomodado com o jejum Charles. Dessa vez girou para cima do defensor do Guarani, bateu cruzado com muito perigo. 1-0 a Inter vence. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. 47 minutos passados primeiro tempo, vamos até 50. Placar de 1-0, a Inter está vencendo o jogo. Guarani sai jogando lá atrás. Arthur Rezende abriu na lateral para Bidu, se manda o lateral, vai embora, empurrou por dentro para a meia esquerda, gira o corpo em cima da marcação, vai para a bola, Wagninho de lado, ajeitou, tocou para Bidu, Bidu voltou pela meia, domina Arthur Rezende, enfiou de perna direita, passe completamente equivocado. Olha, o Arthur Rezende não é nem sombra daquele Arthur Rezende que jogou no Guarani. A volta dele para o Bugre até agora, o futebol dele está eclipsado. Não está jogando absolutamente nada, errando passes. Um jogador que era insinuante e inclusive com muita qualidade na bola parada. Nem nisso ele está conseguindo fazer alguma coisa para o Guarani. Ponto 10, restaurante atendendo todos os dias no almoço. Ligue 32244390. Faça o seu pedido e retire no restaurante ou peça pelo iFood e receba aí na sua casa. Daqui a pouco, intervalo inteligente do futebol. A bola no campo de defesa vem dominando o Guarani. Bruno Silva rola na lateral, se manda pela esquerda. Bidu pisa na bola. O Guarani é lento na saída de bola. Na transição é muito lento. A Inter neste momento se fecha atrás. O Guarani trabalha. Romércio vem pela direita. Lançou na frente para Wagninho. Se manda lá pelo lado direito no campo de ataque. Rolou para Pablo. Volta a bola pela direita na triangulação. Wagninho tenta o passe. Errou. Recupera a Inter no campo de defesa, mas o Guarani tem presença no campo de ataque. Vem Pablo, recupera a bola para o time do Guarani, recua para a primeira metade do círculo central. Bruno Silva enfiou pelo lado esquerdo para Crispim, Crispim toca na lateral pela esquerda para Bidu, Bidu carimbou o corpo do adversário, ganhou arremesso lateral, tem pressa, Bidu cobrou, lançou na área, afasta Jean Pablo, tira a bola, sobra com Charles, ele não conseguiu dominar, o Guarani aproveitou para roubar essa bola, já trabalha Bruno Silva, ultrapassa a linha da metade do campo e vem pela direita para fazer o passe, rola rasteiro, entregou na ponta pela esquerda para Bidu, dali para Todinho, meteu no fundo, partiu, vai para a bola, Crispim na lateral da grande área, limpou o pé direito, bateu, bola cruzada muito forte, a bola vai embora para fora pela linha de fundo.
Ô, cruzamento desgraçado de ruim esse, hein, ô Marquinhos? Pelo amor de Deus, né, Batista? Não sei se é o sol, acordou cedo, que coisa o time do Guarani, muito mal. Crispim tentou fazer o cruzamento lá pro outro lado, a bola passou, foi embora. Tiro de meta, finalzinho no primeiro tempo, 1-0 Inter. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Murilo Rangel de cabeça marcou. A Inter vai vencendo o jogo em Araraquara, Internacional de Limeira, Guarani 0. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, será um registro do Guarani vai sair? Será que um registro da Inter vai sair? Repórteres Marcos Luiz e Júlio Nascimento. Legal, Edu, ouvindo, é claro, né, com expectativa, aquilo que o Carpini vai fazer no segundo tempo, as orientações que o treinador pretende passar para os seus atletas, até porque com esse resultado o Guarani está eliminado do torneio do interior. Tem que buscar pelo menos o empate para conquistar depois nos pênaltis a sua classificação e aguardar exatamente o próximo adversário e que a final, inclusive, será na próxima terça-feira, Edu. Júlio Nascimento. É o Murilo Rangel, né? Tá na saída do gramado falando sobre essa vitória parcial. Por isso, porque não foi fácil chegar até aqui. E Deus tem me honrado, né? Nesse tempo de pandemia, todo o tempo que eu trabalhei, eu creio e tenho total certeza que com esses gols aí não é em vão e nada é por acaso. Então, estou muito feliz de estar jogando na Inter, de fazer meu 6º gol no campeonato, tá ajudando efetivamente a Inter a conquistar os objetivos e vamos manter e tentar ampliar esse resultado agora. O Murilo Rangel certamente estará em outra equipe no segundo semestre. Tem feito grande campeonato. Alguém do Guarani por aí, Marquinhos? Aguardando, né? Vamos ouvir aqui o Arthur Rezende, que fala o jogador do Bugre sobre o resultado da partida, atleta que é titular do time comandado pelo Carpini. Não, acho que não. Acho que a gente vem fazendo um jogo equilibrado. As melhores chances do jogo acho que foram nossas. A gente pecou na bola parada, que a gente já sabia que o time deles iam vir para uma bola parada, um contra-ataque, e a gente pecou aí nessa falta de atenção. Mas a gente vai colocar a bola no chão, continuar criando no segundo tempo, a gente poder empatar o jogo aí e conseguir a virada. Arthur Rezende, jogador do Bugre, atleta que falou que o Guarani jogou de igual para igual. Será, Edu Pinheiro? A única oportunidade foi dele, né? Que ele bateu uma falta lateral a 43 minutos, pingou, Rafael Pinho no reflexo, tirou. Gente, a coisa tá brava aqui no nosso WhatsApp, hein, pro Guarani, hein? O Carpini vive o seu pior momento desde que ele assumiu o Guarani, agora em agosto. Vai fazer um ano que o Carpini está no comando. Tudo bem que foram 4 meses parados por causa da pandemia, mas momento difícil. Entra ou não entra o volante, a turma pedindo aí o Ricardinho, porque o David marca aí o homem mais alto da Inter de Limeira, porque o Pedro Acorce, o volante da base, está no banco porque não entra, porque o salário está atrasado. Agora começam aqueles velhos assuntos. Olha, muito obrigado ao Geraldo Alves de Minas Gerais, a cidade de João Pinheiro. O final 18:56, Guarani só toma gol de cabeça. José Luiz Rodrigues, o Alex do Cambuí, o Luiz do 29:34, bravo com o Carpini. O final 73:41, bravo com o Carpini. O Luquinha do quiosque da Marísia, muito obrigado. 20:37, bravo com o Guarani. O Emerson de Cotia, o Maurício do 0852. De Jales, o Jair, de Mogi Guaçu, o Robson, falando do Binho, que tem o cachorrão, o melhor de Mogi Guaçu, o cachorro quente, obrigado pra vocês aí, viu? De São Miguel do Gamá, no Pará, o Valdinei torcendo pro Guarani, o Rodrigo do 1426 e o Claudinho Gonçalves, nosso muito obrigado, Júlio. Ô Edu, teve um vídeo que citou aí gols de cabeça sofridos pelo Guarani, 9 gols de bola parada de 16 na temporada. Contra o Santos, também foi de cabeça. Mirassol também de cabeça. Santo André de cabeça. Novo Horizontino foi rebote. 1 de cabeça contra a Ponte. Contra o Botafogo de cabeça. Ituano foi rebote. E contra a Inter de Limeira também de cabeça. Então, 9 gols de bola parada. 6 deles com jogada aérea. Nossa, já na sequência, o nome de Café Moraes, o gol da Inter, o gol do aí do Murilo Rangel, e depois opinando mais uma vez o Tigrão e o Gleger, se foi culpa de quem nesse gol? Intervalo, hein? Inter 1, Guarani 0, troféu do interior.
A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Chama David, chama também o camisa 4, Jean Pablo, manda parar com a confusão, é um empurra, um agarra, parte o Jonathan, pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, é gol! Gol! Na cobrança de escanteio, levantamento para a área, Murilo Rangel subiu golpeando de cabeça de cima para baixo, uma tijolada de cabeça, estava nela, foi lá, não conseguiu defender, mas tocou na bola, Jefferson Paulino, ela morreu na rede, tocou na lateral da rede, a Inter abre o placar em Araraquara. Murilo Rangel, camisa número 10, Inter 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Júlio Nascimento. 6 gols na temporada em 11 jogos, é o grande destaque desse time da Inter de Limeiro Grande, o comandante do time do Elano. Após o cruzamento do Jonathan, teve uma trombada de um zagueiro do Guarani, o Rangel ficou livre porque o Pablo abdicou da marcação. Fácil para o camisa 10 empurrar para o fundo das redes. A Inter sai na frente em Araraquara, 1-0 contra o Bugre. Bandeirantes. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Morais, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Edu Pinheiro. Correndo aqui o nosso WhatsApp, o Sérgio de Valinhos, muito obrigado. O hashtag Fica Capini, abraço do Pedro Pereira, Jardim dos Oliveiras. Edu, só o Capini vê o futebol do Eduardo Persson, assinado Leonardo do 3156, Alexandre Zuppi, balista do Novo Chapadão. Bom dia, Edu, precisa avisar o Arthur Rezende e o Lucas Crispim que eles são apenas bons jogadores. Ok, obrigado. 0009 parece WhatsApp de detetive. Edu, a Inter está ganhando por medo do quê? Não entendi, ô 2469, por medo de, não sei. Não entendi. Tá com medo de ir pros pênaltis. Já falei demais. Greger Sozinho, começo com você. Depois o Tigrão 1-0 Inter.
Olha, Edu, o jogo começou muito equilibrado, né? É um jogo que a gente sabe, a cadência, né? Um jogo de cadência, muito calor, o horário ruim. Mas o Guarani, Edu, mostrou após ter tomado o gol, e olha, vai acontecer um gol de bola parada, eu disse aqui, né? Inclusive até os ouvintes aí detectaram a mesma coisa que eu. Pô, como é que você coloca o David para marcar o Jean Pablo? Eu nunca vi isso, né? 20 anos jogando profissionalmente, zagueiro vai para a área, quem tem que marcar zagueiro é o outro zagueiro, o zagueiro do seu time, ou o seu atacante, que tem uma boa estatura. Aí você coloca o Pablo, que não é muito alto, você coloca o David para marcar os homens altos. Todo mundo sabe que o Murilo Rangel tem essa característica de entrar, você vê que ele sai de trás, entra absolutamente sozinho para fazer o gol. Então, um gol infantil tomado pelo Guarani, erro de marcação. Teve aí também o Paulino, que na minha opinião tomou uma decisão errada, né? O movimento que ele faz é equivocado e acaba tomando o gol. O goleiro tem que cair para frente. Tigrão notou esse lance e com maestria, porque é isso mesmo. Ele cai para dentro do gol com o braço curto. Não dá para botar na conta do Jefferson Paulino no gol, mas ele fez um movimento errado. Poderia ter defendido. Aliás, o lance depois com o Arthur Rezende aí na falta, o Rafael Pim faz uma grande defesa. Por quê? Fez o movimento correto, esperou a definição da bola, uma bola difícil também, passou no meio de todo mundo ali, bateu no chão, subiu e ele estava bem colocado e faz o movimento correto e faz uma grande defesa. Então, Edu, depois que o Guarani tomou o gol, aí desorganizou totalmente, né? Já estava com uma certa desorganização, erros demais de passe, demasiado. O Guarani tem errado demais. O Arthur Rezende, eu contei aqui, seguidamente ele errou 5 passes. É muito para um setor do campo que precisa armar. E outra coisa, a hora que a Inter faz o gol, o Elano já dá uma mudada no esquema, a Inter vem com a primeira linha com 4, né? Elácio, Roger Bernardo, Jean Pablo e Jonathan. E aí o que ele faz? Ele traz o Murilo, o Ayrton, que era um homem que estava jogando à frente, para fechar uma linha com 5. Então a Inter, quando perde a bola, faz um 4-5-1. Ele deixa apenas o Charles lá, que também é bom jogador lá à frente, e fecha uma linha de 5 ali. Por isso que está muito congestionado o meio de campo. O Guarani precisa ter alguma alternativa, porque do jeito que está, o que acontece? O balanço, o Guarani troca passes muito lento, não consegue ter uma virada rápida, uma mudança de direção, uma inversão de lado com qualidade e muito menos com velocidade, e aí fica fácil. Você faz o balanço das linhas, marca, fecha os espaços e o Guarani não consegue criar absolutamente nada. Aliás, o Arthur Rezende deve ter visto outro jogo, né? Porque ele falou que as maiores chances, as maiores oportunidades foi do Guarani, mas que chance que teve? Foi só uma bola parada de falta, uma chegada do Bidu ali pelo lado, só e mais nada, muito pouco. O Guarani precisa mudar, o Carpini precisa mudar algumas peças, precisa mudar aí o esquema, precisa mudar a plataforma. Eu já tentaria botar uma pressão na primeira linha da Inter, coloca mais um atacante para tentar botar pressão, tentar criar espaço. Quando fecha 2 linhas e a última linha com 5, se não tiver velocidade no passe e velocidade de penetração e mobilidade dos meias, você não consegue entrar, Edu. E é o que está acontecendo com o Guarani. O Guarani muito lento, troca aquele espaço lento demais. O Bruno Silva às vezes tenta dar uma arrancada e uma saída. O Guarani não faz a saída de 3, que normalmente vem fazendo em alguns jogos, com o David entrando lá para dar um pouco mais de amplitude ao time. Então, o Guarani está muito burocrático, muito fácil de ser marcado. E não vai conseguir, se não mudar, se não tiver uma alternativa diferente, a Inter pode ser que faça até o segundo gol e o Guarani não vai conseguir criar absolutamente nada. Noto também um time já desgastado, deve voltar para o segundo tempo com um desgaste ainda maior, porque agora o sol está lá em cima, meio-dia, horário ruim, e o time que já tentou correndo atrás do resultado, corre dobrado, Edu. Então, o Guarani tem muitos problemas. Se o Carpini não vier com uma alternativa, com algumas mudanças de peça, o Guarani não vence o jogo, Edu. 8 Tigrão, 1-0 Inter. Na verdade, eu acho um grande desperdício. Jogadores que têm bom poder de arremate, bom poder de penetração, de aproximação e penetração, junto com os atacantes, jogando de volantes, né?
Então o Guarani, na verdade, botou o Crispim de um lado, botou o Arthur Rezende do outro. Estou falando com 3 volantes e com o David centralizado. E aí, eles, no momento, depois de tanto tempo de paralisação do futebol, eles têm que ficar fazendo vai e vem para tentar arrastar essa bola para frente, fazer com que a bola chegue lá ao Júnior Todinho, ao Vagninho. Mas não tem abacaxi para isso. Então os caras ficam se arrebentando aqui atrás, marcando, e quando precisa ter fôlego para chegar à frente, não chegam. Então tem que mexer. Se ele quer jogar protegendo bem a zaga e fechando as beiradas, põe um volante de especialidade a mais, põe um volante de ofício, e ele ter o Ricardinho no banco. O mais apagado aí, apesar do Arthur Rezende ter errado muitos passes, mas a realidade, não é? É que ele pelo menos se apresentou para jogar. Tentou. Ele chamou o jogo para si. Enquanto que a presença do Lucas Crispim foi meramente decorativa. Então eu tiraria o Crispim, viria com o Ricardinho, liberaria o Arthur Rezende para se desgastar menos e jogar mais próximo dos atacantes. E também variaria um pouco o jogo. Tá jogando só com o Bidu. O Pablo não foi nenhuma vez. E aí a Inter marcou bem o lado esquerdo e matou o Guarani, que está penso e previsível para o lado esquerdo. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, e Gleger Zorzin, dentro do intervalo inteligente do Rádio Brasileiro, que teve o comando de Edu Pinheiro. Tá tudo pronto para a etapa final. Saída de bola pertence ao Internacional, já que o Guarani saiu jogando no primeiro tempo. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Guarani atrás de uma grande vitória para conseguir a classificação para a grande decisão do Troféu do Interior. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre. Vai! Final, vem embora o time do Guarani. Vagninho domina no campo de ataque, soltando o jogo. Arthur Rezende, Vagninho limpou, dominou, soltou o Crispim na área, voltou para Vagninho, fechou a marcação, a bola vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Inter bater. Tentou forçar a passagem ali, mas a bola saiu, apenas tiro de meta. E aproveitando, Batista, o Guarani é o mesmo time do primeiro tempo. E a Inter, Júlio Nascimento, alguma alteração no time de Limeira? Elano Blumer não modifica o time, é a mesma escalação que iniciou o jogo, Batista. Qual é o sobrenome? Blumer. Blumer? É. Agora é assim o nome dele? Isso, agora é o professor Elano Blumer. Professor Elano Blumer. Que potência. Bola levantada no ataque, Guarani tira de cabeça lá atrás, afasta, tenta organizar um contragolpe, não consegue, retoma Internacional, vence o jogo, placar de 1-0. Gol de Murilo Rangel. Ô Júlio, Murilo Rangel é da Inter? É da Inter, Batista. Contrato até o final do Campeonato Paulista. Ano passado estava no Brasil de Pelotas e vai ficar livre aí para o segundo semestre, né? Ele tem 29 anos? Exatamente, 29 anos e jogou na Inter no começo da carreira, por isso voltou ao time a convite do Elano. Olha, os comentaristas podem falar, são especialistas, mas o Guarani está atrás de jogador do mercado. Esse Murilo Rangel, o Guarani não tem um jogador igual esse Murilo Rangel. Então por que não já aproveita, né, os dirigentes, porque o jogo é em Araraquara, mas os dirigentes da Inter estão em Araraquara, os dirigentes do Guarani também estão em Araraquara. Por que não conversam então e já acerta essa transferência do Murilo Rangel? A Internacional vai disputar o quê no segundo semestre? Não Copa tem Paulista. disputa. Copa Paulista. E vem, domina.
Pela esquerda, Bidu tenta o cruzamento na área, tira. Afasta lá atrás o Guarani, vai lá na entrada da grande área. Todinho toca de cabeça, cabeçada fraquinha. Saiu Rafael Pim para pegar. O que você acha, Gleger? Murilo Rangel no Guarani. É o que o Guarani está precisando. O Guarani só tem o Giovani com essas características. Precisaria de mais um. E é um belo jogador, né? Um jogador decisivo. Um jogador que consegue, em momentos do jogo, virar um atacante. Tem feito gols. Seria uma ótima contratação, na minha opinião. Lucas Braga vem pra bola, pé canhoto, bateu cruzado, errou no cruzamento, chega lá atrás para tirar, afasta de qualquer jeito Bidu. A Internacional tenta a retomada, vem pelo setor esquerdo, partiu, dominou, bateu os Neres, entra na área, bateu de perna direita em cima da marcação, vem lá atrás para afastar, tira, afasta no campo defensivo o time do Guarani. Pois não, Gleger, completando o seu raciocínio. Não é isso, Batista, eu traria sim, é um jogador importantíssimo. O Guarani precisa de jogador de meio de campo, de articulação. Perdeu muito, porque os jogadores, esses volantes que chegavam, que no caso hoje, Arthur Rezende, Crispim e Persson, que davam assistência ao meia, e não vem executando bons jogos, não vem executando aquilo que tem que ser feito. E o Crispim, que é o homem de articulação do Guarani, há muitos jogos que não consegue. Eu não gosto do Crispim jogando ali. Na verdade, eu creio que não é a posição dele. A posição do Crispim é jogando como segundo volante, ou no lugar do Persson ou do Arthur Rezende. Então, traria sim, com certeza. Você tocou num ponto. Já tá lá, já faz uma proposta pro jogador, acabou o Campeonato Paulista e já integra o elenco. E para você, ô Tigrão, Murilo Rangel? Eu contrataria hoje. Eu não sei se a concorrência também vai permitir com que o jogador se encaixe dentro do perfil financeiro e do orçamento do Guarani, do teto salarial, etc. Uma manifestação, né? Não tem nenhum time que revelou o interesse no Murilo Rangel. O problema é que o jogador se projetou muito, né? O jogador está muito valorizado, hoje todo mundo vê todos os jogos e é um cara que é artilheiro, que faz gol, que arrasta bem a bola para frente, é o chamado meia ponta de lança, né? Que chega com muita facilidade. Então, eu acho que cairia como uma luva. Resta só saber se é viável financeiramente, que o jogador está numa vitrine realmente muito importante nesse momento. 1-0, a Internacional vai vencendo o jogo. Jonathan toca na bola. Quando vem para Giovani, ele bate cruzado da esquerda para a direita, num passe longo lá pelo lado direito no campo de ataque para Elácio. Elácio volta, a Internacional vai se reorganizar lá atrás no campo de defesa. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Troféu do Interior em Araraquara. Depois desse ataque, se manda o time do Guarani, vem pela esquerda, Wagninho tentou levar, foi absorvido, tragado pela defesa da Internacional, que tomou a bola dele em Araraquara. Murilo Rangel de cabeça, Inter 1, Guarani 0, Edu. Descarregando aqui o WhatsApp de Colatina, Espírito Santo, Roger Marçal Queiroz, o Márcio Futsal de Ribeirão Preto, José Maurício, José do Taquaral, Fábio da Vila Padre Anchieta, o Fábio de Santos, do Parque Santa Bárbara, o pessoal do Bar do Toja, ouvindo, muito obrigado, Juscelino da Barbarense, a todos aí, o Nenê, grande abraço, de Araruama, Rio de Janeiro, o Ferlan, é Ferlan, não é Fulano, é Ferlan. E o José do 0051, bravo com o Bugre. Bandeirantes AM 1170 e também em todas as plataformas digitais, no Band Multi, no YouTube. Entre no YouTube, diga lá.
qual a cor da minha camisa e mande uma mensagem para 971021493. O Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. 971021493. Escanteio para Internacional de Limeira. Autorizado, Jonathan. Partiu, pé canhoto, levantou na área. Murilo Rangel de cabeça. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Saiu, foi embora, é tiro de meta para o Guarani bater. Estamos agora, né, Batista? A bola parada, 9 gols sofridos pelo Guarani na temporada. 60% dos gols sofridos pelo Guarani foram de bola parada. E agora, mais uma vez, o Murilo Rangel testando com muito perigo. Bom, você sabe que, em média, 70% dos gols saem de bola parada. É verdade. 1 ou 2 toques, 70% em média sai de bola parada. Por exemplo, nesse jogo aqui, ó, 100%. Um gol de bola parada, mas é em média, por isso que é em média. Em média tem jogo que é 50%, tem jogo que é 30%, tem jogo que é 100%, então em média, 70% dos gols saem de bola parada. É fundamental ter 2 ou 3 jogadores que tenham qualidade na bola parada. Guarani só tem um, mas não está luzindo, que é o Arthur Rezende. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. Tem uma renda extra? Fique sabendo como no WhatsApp 989795052 ou então acesse o site brtrader.com.br. E amanhã, grande jornada esportiva Bandeirantes, às 4 da tarde, tem Corinthians e Mirassol com Ulisses Costa rasgando a lata para todo o Brasil. 7 da noite estarei no comando para Palmeiras e Ponte Preta. Bola parada pela direita, olha a bola parada aí. 70%, Guarani vai para a bola para fazer a cobrança, toma a posição, vai povoando a entrada na grande área. Bidu e Arthur Rezende, autorizado Arthur Rezende, pé direito, levantou na área, tira o zagueiro. A bola volta no toque de Jean Pablo, sobrou com Ayrton pela direita, ele tenta levar, não conseguiu. Crispim interrompeu o ataque da Inter, toca o jogo pelo setor esquerdo, o Wagninho bateu cruzado, sai lá atrás, pega Rafael Pim. Saiu, pegou firme, sem rebote, interceptando o cruzamento de Wagninho, Marcos Luiz. E deu uma caída de mau jeito ali, né, o goleiro. Acabou se contundindo, sente o joelho esquerdo. Alguma vez assim, na hora da segurança, Batista, você já bateu o joelhão também, não? Sim, sem dúvida, já bati o joelho e tive uma certa confusão com o sentimento que estava tendo naquele momento, entendeu? Entendi. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E agora aquela pergunta, o Guarani tem interesse no Lucas Braga, que pertence ao Santos. E aí, Gleger, você, se tivesse com a caneta na mão, contrataria Lucas Braga ou Murilo Rangel? Sem dúvida o Murilo Rangel. Aliás, esse Lucas Braga também é bom jogador. Mas se for ter que escolher, escolheria o Murilo Rangel, até porque o Guarani precisa de um jogador nesse setor e um jogador com as qualidades do Murilo. E você, Tigrão, dos dois, quem que você contrataria? Murilo Rangel. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Arremesso lateral, o time do Guarani vai cobrar. Pablo, ele toca a bola na frente, tenta pegar de volta, tira lá atrás, afasta Jonathan. Arremesso, novo arremesso lateral para o time campineiro, que joga tudo de verde. Toca a bola pela direita, Pablo faz a cobrança de arremesso lateral para Todinho, para Wagninho, voltou para Todinho, vai para o fundo, parou na frente da marcação, tenta levar, ajeitou no pé canhoto, já perdeu a bola, tenta sair jogando, encurralado o time da Internacional, a bola vai fora. Pela linha lateral, tem pressa, cobra Pablo, arremesso lateral, tocando para Wagninho, voltou pela esquerda, Crispim, vem Persson, dominou, rolou na entrada da grande área, girou, tentou, não conseguiu, perdeu a bola, vem, tira, afasta lá atrás,
Chegou Bidu, bateu de perna esquerda e mandou para fora pela linha de fundo. Arthur Rezende havia perdido a bola no rebote. Bidu bateu muito mal, jogou torto para fora. É tiro de meta para Inter bater. Aí você olha o Arthur Rezende mal no campo, dá uma olhada para o banco de reservas. E aí não tem nenhuma opção no banco de reservas. Lucas Abreu, Marcelo. Elias Carioca pode até ser, né, Batista? Bom, não fez o Carpini nenhuma substituição, o Tigrão. E você faria alguma alteração nesse segundo tempo? Eu faria, a Beth faria, o Reginaldo faria, o Eric faria. Só o Carpini que não faz, né? O meio de campo dele já pregou, né? Já pregou, o Pablo não anda. Já temos aí quase 15 minutos, são 60 minutos com esse sol a pino aí, lógico, somando o primeiro tempo e esse período do segundo tempo. Ele tem 5 para fazer, vai esperar o quê? O Guarani tentou marcação-pressão sobre a Inter durante boa parte do primeiro tempo, isso desgasta muito. Além de ter tomado o gol, teve que correr atrás também. A Inter faz um jogo agora de espera, de contra-ataque, fechando os espaços, o jogo é muito lento, tem que oxigenar fisicamente o time. Eu, no intervalo, teria deixado o Crispim no vestiário e teria trazido o Ricardinho e teria liberado o Arthur Rezende para encostar um pouco mais à frente no Vagninho e no Júnior Todinho. Então, me parece que está marcando toca o técnico do Carpini. O que acontece é o seguinte, né? Tem 5 substituições para fazer. Com 5 substituições, não muda ninguém no intervalo. O time do Guarani arriado fisicamente, tá? Que é só o pó da rabiola. Tem jogador aí pregado, com a língua de fora. E não faz nenhuma substituição, então não estou conseguindo entender qual é a estratégia. Vem embora, domina o time do Guarani. Pablo aberto pela ponta direita, pisa na bola, arruma, solta o jogo, vem por dentro. Persson tenta, briga, conseguiu sair da marcação, levou para a lateral, mas errou. A bola vai para fora, para a lateral. É arremesso lateral. O Persson parece uma barata tonta, né? Fica correndo de um lado para o outro e tal. Não consegue fazer nada. Eu faria 2 substituições no Guarani, Batista. No meu comentário, inclusive no intervalo, eu dizia que precisava colocar mais um atacante. O Guarani precisa. Eu entraria com o Elias Carioca no lugar do Persson, tiraria o Arthur e colocaria o Lucas Abreu. E vem a Inter lá pela direita. Elácio domina, recua, toca no campo de defesa. Vem para a bola Roger Bernardo, soltando para Giovani dentro do círculo central. A Inter de Limeira ataca, vai para o campo de ataque lá pela ponta esquerda. Lucas Braga tenta levar, perdeu. E no contra-golpe, Persson tira, soltando para Todinho. Para Vagninho, dominou, partiu, pé direito, bateu, é gol! 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 Minutos passados, segundo tempo. Persson roubou a bola lá atrás, lançou para Todinho. Todinho partiu na entrada da grande área e rolou para Vagninho. Ele dominou na perna direita, bateu, a bola desviou no zagueiro, matou o goleiro Rafael Pim, bateu no fundo do gol e fez. Vagninho, vou dar o gol na minha narração para o Vagninho e não gol contra. Vagninho marca, faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Vagninho, 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 camisa 21. Jogo em Araraquara. Guarani empata o jogo no momento importante, no comecinho da etapa final. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Inter de Limeira também 1. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E eu
Concordo com você, o gol foi de Vagninho, porque ele que roubou a bola, acreditou no seu potencial. O Giovani tentou acompanhá-lo, mas o Vagninho ali na inteligência tirou o jogador. E vem dominando pela direita Pablo, lançamento dentro da grande área para Vagninho, pé direito, bateu, é gol! Gol! Minutos passa do segundo tempo. Guarani organizou um rápido contra-golpe. Arrancou pela direita, lançamento, Crispinho, cruzamento. E aí Vagninho penetrou, foi pra bola, bateu de pé direito, jogou a bola no fundo do gol da Inter e ela fechou. Vagninho, artilheiro. O cheiro do gol, a presença do Vagninho, incendiando os sentidos, desintegrou a defesa da Inter, metendo a bola para o fundo da rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida do Guarani vibra, vibra. Da pele até o osso, dá-lhe bugre, dá-lhe bugrão, dá-lhe bugre, dá-lhe bugrão, dá-lhe bugre, dá-lhe bugrão. E o Guarani no virou, vira pra cima da Inter. Vagninho, 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 camisa 21. Pra cima da Inter em Araraquara. Hoje sempre Guarani. Guarani 2, Inter 1. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. A Inter foi castigada porque fazia um jogo de espera. E aí tomou o virou. De virada, mais gostoso. Jogada trabalhada aqui, ó, pelo lado direito. Cruzamento de Lucas Crispim. Do outro lado apareceu Vagninho. No costado da zaga. Não deu pro Rafael Pim. Vagninho meteu no contrapé. E faz o segundo dele no jogo. De virada, Guarani 2-1, Batista. Que coisa incrível, futebol é caixa de fazer louco. Guarani pregado fisicamente, mas conseguiu virar o jogo e vem o time da Internacional. Ticharles bateu de pé canhoto, uma pancada aí, rapaz. Detalhe, hein, Batista? Foi a nocaute o jogador do Guarani. Esse é o tipo de lance muito perigoso. É o Bruno Silva que tá caído, Batista, e a alteração aproveita para a equipe do Guarani. Sai o Persson com a 18, como o Gleger cantou, para a entrada do Lucas Abreu com a número 7. Persson vai embora. Entra Lucas Abreu, número 7. O cabelo do Lucas Abreu. Às vezes é melhor não ter cabelo também para fazer isso aí. Lucas Abreu, camisa número 7, já está entrando em campo. A Inter também. Esbranquiçado, né? Calopsita. É argenteado. Cabelo argenteado. E o time do Guarani, neste momento, uma pancada no rosto do Romércio. É o tipo de bola muito perigosa. Sempre fico lembrando nesse lance, né? O lance do Tostão, que teve descolamento de retina, justamente numa bolada dessa, numa cacetada dessa. A velocidade da bola é muito forte e há uma preocupação. O Romércio está sendo atendido pelo departamento médico do Guarani. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Mudou. Pintou o gol, pinta na Saci. Tem gol onde? Não, mudou, Batista. Mudou a Inter de Limeira, 13, Balardim. Em campo, Jonathan, número 16, foi embora. Lucas Balardim, 13, está em campo, a primeira alteração do Elano. Escanteio, levantamento na área, subiu lá atrás Jefferson, Paulino pega firme. Sentiu o Paulino, Batista. Ali no momento da defesa, né, Júlio? Acabou sentindo o Paulino, hein?
Qual o número do Lucas Balardim, ô Júlio, por favor? 13. E ele entrou no lugar de quem? Jonathan, 16. Jonathan, 16, portanto, foi embora e o Jefferson Paulino está sendo atendido neste momento pelo Departamento Médico do Guarani. O jogo está paralisado. O Ponto 10 Restaurante agora tem delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza do Brasil aí na sua casa, diretamente na sua casa. O Ponto 10 está atendendo também nas noites de terça a sábado. Ponto 10. Ligue 3234-4390 Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, alteração no time do Guarani. Entrou Lucas Abreu. Bom, como dizia o falecido treinador Chico Sarno, futebol é a dança do diabo, né? A Inter diminuiu um pouquinho o seu ritmo, na verdade os dois times estão cansados, mas num lance sem maiores consequências. O gol foi contra, acho que você narrou até pela plástica e por uma questão de critério. Você narrou o gol do Vagninho, mas quem chutou a bola forte contra o seu próprio gol, tentando tirar o atacante bugrino, foi o Giovani. Giovani, número 15 da Inter. Quer dizer, o Guarani nem ameaçava. Aí um lance que eu considero acidental, chegou ao empate. A Inter acusou o golpe. Acabou se posicionando mal do lado direito. E o Crispim, apagadíssimo no jogo, fez uma grande jogada, arrancou com ela. Numa saída de bola, a Inter estava toda desorganizada. E aí sim, se meteu como autêntico centroavante entre os dois zagueiros. Só um minutinho, Tigrão aqui vem embora, todinho no corredor central. Tentou levar em cima da marcação, perdeu a bola. Seguindo o Tigrão. Aí meteu na rede, virou aí em 2 minutos o Guarani. Um grande resultado. Não faz novamente uma grande partida, mas não existe isso no futebol. É o que eu disse quando a Inter fez o gol. Justiça no futebol é bola na rede e o Guarani já meteu 2 contra uma da Inter, que agora extenuada, já no adiantado da hora, já com sol a pino, 12h30 aí na moleira. A Inter vai ter que correr atrás e o Guarani com inteligência agora, com uma alteração. E um jogador que vem também para reforçar a marcação, que tem bom toque de bola, né? Essa saída do Persson se deve. Aí no... Vai lá, Batista. Vem embora o time da Inter. Charles tocou a bola na área pela esquerda. Balardim cruzou na área. Charles bateu e defendeu Jefferson Paulino. Charles entrou na área, já caindo, meteu o pé canhoto no canto baixo direito. Jefferson Paulino, grande defesa. Salva o time do Guarani neste momento, o goleiro do Guarani, Júlio Nascimento. E jogada típica de centroavante, né, Batista? O Charles recebeu do Balardim e já no movimento de queda conseguiu a finalização. Jefferson Paulino executando grande defesa, deixa o Guarani em vantagem. E a Inter se assanha, tá perdendo o jogo, placar de 2-1. Bola dominada no campo de defesa, vai saindo lá atrás na peça defensiva, ajeitando o Jean Pablo para fazer o passe, vira o jogo, vem pela meia direita. 2-1, o time do Guarani saiu perdendo e virou para cima da Inter. Jean Pablo rola na lateral para Balardim pela esquerda, carrega, empurrando para Lucas Braga, partiu, saiu da ponta, se enfiou pela meia, penetrou na defesa do Guarani, tira! Afasta Romércio, se joga contra a bola, cai na sequência, mas tira, joga para fora, para a linha lateral, em cobrança de arremesso pela esquerda, campo de ataque, vem para a bola Internacional para fazer a cobrança, mas o Romércio está telado, ficou lá no solo, caiu e ficou o Marquinhos. É o Pablo, né, Batista, jogador da equipe do Guarani, lateral que também está sentindo forte calor na cidade de Araraquara, sintoma de cãibras ali, né, no jogador da equipe do Guarani. Romércio caído, sendo atendido pelo departamento médico. Vai para o time do Guarani neste momento, né? O jogo está paralisado. O Guarani vai para a próxima fase, que é a final do Troféu do Interior com este resultado. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. É o Pablo que realmente está caindo, como disse o Marquinhos, né? Inclusive será retirado de maca neste momento, o Marquinhos. Vai dar uma refrigerada ali, um ventinho na muleira para ver se dá uma refrigerada. O calor é muito forte, Batista. Aí fica a preocupação do técnico Carpini se o Pablo vai voltar ou não, né? Detalhe,
Detalhe no ar. Só confirmando na súmula, o árbitro dá gol contra do Giovani, gol de empate, tá, Batista? Então o Vagninho aí na contagem da artilharia do campeonato vai ter um gol nesse jogo. Realmente o gol foi contra, né? Eu optei em gritar o gol do Vagninho, pelo menos na narração e na transmissão, porque foi ele que chutou. E evidentemente, assim, o gol na súmula vai contra, mas aqui na minha narração eu estou sempre priorizando o atacante, a menos que seja uma coisa escandalosa, né? Que o jogador, tipo Oséias, lembra do Oséias, uma vez fez um gol contra, uma bola cruzada, o Palmeiras tinha mudado de lado. Você lembra desse gol do Oséias? Você foi buscar lá no fundo, hein, Batista? Então, clássico, ele subiu golpeando de cabeça contra o próprio gol, ele esqueceu que tinha mudado de lado. Nesse gol do Guarani aqui no gol do empate, o Vagninho não chutou, não. Quem chutou foi o Giovani. Não houve desvio. O Vagninho domina para tentar avançar e adentrar a grande área. O Giovani chega e dá um chute para tomar a bola dele, mas acabou chutando muito forte. O goleiro vinha saindo e tomou o gol. Então nem foi chute do Vagninho, mas eu concordo com o critério. Eu acho que tem que, até porque aí nós vamos ter que ficar reprisando esse gol bastante aí, é patrocinado. E é muito melhor para o torcedor do Guarani ouvir o gol do jogador do time dele, do torcedor da Ponte também, e não o gol contra. Então você foi muito bem, mas foi uma baita de uma lambança que fez o tal do Giovani. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Placar de 2-1, portanto o Guarani vai vencendo de virada e vai ficando com a vaga para a decisão do Troféu do Interior. O torneio do interior é muito importante. Primeiro que tem uma premiação legal, R$360 mil. E nessa fase, né, onde os clubes estão matando o cachorro a beliscão, matando o cachorro a grito, 360 mil, importante dinheiro. E mais importante do que isso é uma vaga na Copa do Brasil, milionária Copa do Brasil, aonde só pelo mando de jogo a primeira rodada já ganha R$600 mil. E vem descendo o time da Internacional pela ponta direita. Vem para a bola, levantamento cruzado na cabeça de Murilo Rangel, meteu a testa na bola, Bruno Silva. Chega, afasta, tira, a bola volta. Sobra pelo setor esquerdo, Balardim. Meteu o pé direito, levantou na área, vem Romércio de cabeça, afasta, tira. Lucas Abreu toca na bola, virou na lateral para Pablo, faz o lançamento por dentro, vem pela meia direita para Júnior Todinho. Ele recebe, domina, recolhe, faz o passe, vem para dentro do círculo central, Crispim. Empurra o jogo lá pelo setor esquerdo, vem para a bola, Vagninho, domina, recua, toca o jogo, o time do Guarani toca a bola, vem Lucas Abreu para fazer o passe curto para Crispim, recua na zaga. Bruno Silva trabalha de perna direita com David na cabeça do círculo central, volta no Bruno Silva, trocou a bola de lado pela direita para Romércio para David de longa distância, recua lá para dentro da grande área, Jefferson sai jogando com os pés, bate de perna direita, despacha para o campo de ataque, mas não encontra nenhum Bugrino, recupera a posse de bola, sai jogando lá atrás Roger Bernardo, ele vem para dentro do círculo central, meteu o pé direito, soltando para Balardim, virou na ponta pela esquerda, vai para lá Lucas Braga, recebeu, ajeitou, levou na perna direita, marcação de Lucas, vem para a bola para fazer o passe, toca atrás, bola recuada, vem para Roger Bernardo, abriu na lateral pela direita, trabalha o time da Inter, erra o passe, recuperou o time do Guarani, vem para o contra-golpe, lançamento na ponta, vai para Vagninho, ele dominou bem, rolou para Todinho, para Vagninho, para Todinho, Todinho partiu, levou, entregou no fundo para Bidu, lateral da grande área, preparou o cruzamento, rolou para Todinho, para Vagninho de cabeça, perdeu o jogo para fora. Foi embora para fora pela linha de fundo. Um bom cruzamento lá da esquerda, mas aí Vagninho nessa deu uma pichotada, hein, Marquinhos? Ele perdeu o ponto de referência, Batista. O Vagninho, o atacante da equipe do Guarani, daqui a pouco alteração na Inter. E no Guarani o Arthur Rezende desabou, número 80. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão. Obtenha a maior rentabilidade. Chame no Zap 989-7950-52 ou acesse brtrader.com.br.
Mudou, pois não, a informação. Recife na vaga do Giovani. Recife, 17. Foi embora Giovani, número 15. Recife 17 na vaga de Giovani. Foi ele que tocou na bola para o gol contra. Guarani vence 2-1. Wagninho marcou o segundo. 2-1 de virada. O time do Guarani vai vencendo. Placar de 2-1. O time do Guarani vai ficando com a vaga para disputar a final do Troféu do Interior. O futuro do meio ambiente depende de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Alô, Celcinho, fotógrafo, bugrino da pele até o osso, um grande abraço para você. Está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Grande abraço, muito obrigado, Celcinho. E aqui vem pela direita Roger Bernardo. Zagueirão está lá na frente, aliás, a dupla de zaga da Internacional está lá no campo de ataque. Ataca a Internacional com Lucas Braga. Partiu lá pela ponta, vai para a bola, dominou na esquerda, pé canhoto, cruzou na área. Chega, tira, Romércio. A bola caiu no fundo, Lucas Abreu vem armando um contra-golpe, lançando pela direita para Crispim. Se manda, vai no contra-golpe, o time do Guarani com Todinho aberto pela direita. Chega a marcação em cima dele, tira Recife. É arremesso lateral, não inverteu. O árbitro deu arremesso para Inter. Você falou aí na sessão Maguila, aproveita aí, Batistão, um abraço para o Eric Keller, para os filhos Luca e Tel. Eric Keller, filho de um grande amigo nosso, Oduvaldo Camargo, né, Batista? É isso aí, grande abraço, muito obrigado pela audiência. Internacional domina a bola no campo de ataque, placar de 2-1, Guarani de virada, vai vencendo o jogo em Araraquara. Balardim domina pela meia esquerda para fazer o passe lateral para Lucas Braga, volta no Balardim, ele domina batendo de perna direita, devolveu para Lucas Braga, na frente para Charles, chega, rasga firme lá atrás, tira a defensiva do Guarani, jogando para fora, para a linha lateral. Grande abraço aqui para o Rodrigo Tomás. Alô, Rodrigo Tomás, meu genro, tá ouvindo a transmissão, não perde uma só transmissão, seja jogo do Guarani ou da Ponte Preta, tá na sintonia. Ele e o meu neto, Felipe, meu neto, um beijo do vovô para você. Aê! É isso aí, que saudade, hein, com essa pandemia, meu Deus do céu, quando vai acabar, quando tudo isso vai passar? Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Vamos lá, alterações no Guarani. Saíram David e Crispim para as entradas do Marcelo com a 15 e Elias Carioca com a 19. Então David foi embora, Crispim também, Marcelo 15, Elias Carioca no Guarani. Só Batista. aproveitando, Batista, foi enganado aqui também pela transmissão, o Matheus Neres foi quem saiu para a entrada do Recife. Giovani 15 ainda está em campo, Matheus Neres 25 foi quem foi embora e o 17 Recife está em campo. E vem para a bola Balardim, olha a Inter atacando na entrada da grande área, lançou no fundo do campo para Lucas Braga, fecha na marcação, Pablo tira, Todinho chega, ajuda também, tira lá atrás com dificuldade, Pablo, falta nele. O árbitro parou, marcou falta lá atrás do campo defensivo. É falta para a equipe do Guarani. Qual é o número do Elias Carioca, Marquinhos? 19, portanto, para Elias Carioca e 15 para Marcelo. E aí, Gleger, Zorzinho, alterações no Guarani, diz aí, Gleger. Eu tô acreditando que ele vai puxar o Wagninho aqui um pouco para trás. O Wagninho já tá um pouco desgastado. Tentar fazer essa organização no meio de campo e deixar o Todinho com o Elias à frente. Wagninho que vem fazendo um grande jogo, viu, Batista? Melhorou o aspecto físico, fez aí, participou, né? Fez um gol e participou do outro. E do Marcelo é na posição de origem dele, né? O Carpini gosta de colocar o Marcelo pelo lado, não, porque é um jogador que consegue furar as linhas com o passe, mas a função do Marcelo é primeiro volante, e ele trocou porque o David também estava extenuado.
Ponto 10, restaurante atendendo todos os dias no almoço. Ligue 3234-4390. Faça o seu pedido e retire lá no restaurante ou peça no iFood e receba na sua casa. Domina Elias Carioca, veio pra bola, entrou na área, bateu, vai embora! Organizou um grande contragolpe. Elias Carioca entrou na área e enfiou o pé canhoto. Ela veio cruzada. Passou do outro lado e saiu pela linha de fundo com um perigo. É tiro de meta para Inter bater. Agora inverteu, né, Batista? O Guarani que está tentando jogar por uma bola. O fez desta forma, tentando surpreender a Inter. Quase o terceiro do Bugre. Faltando 15 minutos para 1h. E a barriga já está roncando, hein? Vem o time da Internacional. Partiu pela direita, uma bomba na trave. Na trave, a bola voltou reboteada, sobrou pela esquerda, trabalhou Lucas Braga para Balardim, pé direito, bateu, vai embora, por cima do gol. Ayrton dominou a bola na entrada da área e mandou uma paulada de pé da direita, ela explodiu no travessão, por muito pouco, a Inter não empata o jogo, Júlio Nascimento. E foi uma batida com muito efeito do Ayrton. A bola explodiu no travessão, já vencido Jefferson Paulino, quase empata a Inter de Limeira. Quase empata a Inter de Limeira. Alô, Aderbal da Brasitone, está curtindo o som da Bandeirantes. Grande empresário campineiro, conheço o Aderbal desde os anos 9 a.C. Quando cheguei aqui em Campinas, um dos primeiros que encontrei foi o Aderbal, um dos primeiros patrocinadores no Rádio de Campinas comigo. Alô, Aderbal, um abraço para você, muito obrigado aí pela audiência. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter café. Café Moraes, forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br. 39, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão 39. O Guarani já pode comemorar a classificação, Tigrão, ou não? Está muito próximo dela. Não. Muito próximo, mas ainda não. Você vê essa bola bandida aí, chutada no travessão com o Paulino vencido. Aliás, um lindo chute. O 7 da Inter, o Ayrton, poderia ter mudado a história do jogo. Mas está muito próximo o Guarani e o desgaste físico dos jogadores impressiona, né? Tá todo mundo realmente totalmente sem nenhuma condição pela paralisação longa, pelo horário impróprio. É uma covardia, é uma falta de bom senso, uma falta de respeito. E quero fazer uma pergunta aqui. Como diria o Sócrates, aquele personagem do humorismo, né? Não precisa explicar. Eu só queria entender. No primeiro tempo, mais cedo, antes do meio-dia, com os jogadores menos desgastados, tivemos parada para hidratação. No segundo tempo, pós-meio-dia, jogadores mais desgastados, muito mais cansados, muito mais expostos, não tivemos parada para hidratação. Vou repetir, não precisa explicar. Eu só queria entender. Mas eu vou te explicar, o Tigrão. O procedimento é o seguinte, tem um termômetro com o delegado da partida e quando esse termômetro atinge 28 graus tem parada técnica. Se ele não atingir 28 graus, não tem parada técnica. Agora, por que o termômetro do delegado não atingiu 28 graus com o som no zênite? Aí é que eu não consigo entender, né? Porque está muito mais quente agora, embora eu não esteja em Araraquara. Mas é absolutamente natural ter esse pensamento. Está muito mais quente agora, já que continua com sol, continua calor. Porque se tivesse chovendo ou se tivesse caído a temperatura, tudo bem. Mas está muito mais quente agora do que no primeiro tempo. E provavelmente o termômetro do delegado não chegou ainda, não bateu nos 28 graus. E vai entrar daqui a pouco o Valber, número 34 no Guarani. Batista. E voltou a Inter de Limeira, viu, Batista? A informação.
Número 23, Iago, agora sim, o Giovani foi embora. 23, Iago, atacante em campo. E o 21, Everton Senna, entrou na vaga do Elácio Córdoba, número 2. 21, Everton Senna e 23, Iago em campo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42 segundo tempo. Conferindo aqui na Bandeirantes o placar do jogo. Torneio do Interior, Guarani vencendo em Araraquara, Guarani 2, Inter 1. Olha, logo mais, 9 da noite, Canindé, a outra semifinal do Troféu do Interior, Red Bull Bragantino e Botafogo. Olha aqui o de Uberlândia, o Ruprecht, é um nome alemão difícil, deve ser isso, Ruprecht, se não for desculpa. De BH, Gabriel, Vilma e a Carol, Sidney do Taquaral, tem o Denner, tem a Rosa, o Raiban mais bonito do WhatsApp, o Vieira do 1856. Olha, mudou tudo aqui, hein? Mudou tudo aqui no WhatsApp. Arthur Rezende, Crispim e Vagninho. Muito melhor que Renato, Zenon e Careca. Bandeirantes. Embora o time do Guarani domina pela direita, se manda Elias Carioca. Arrancou pela lateral da grande área. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Houve um toquinho do zagueiro. A bola saiu. Elias Carioca caiu. O árbitro optou pelo escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Rapidinho, Batista. Saíram Pablo e Vagninho para as entradas no Guarani de Bruno Sávio e Valber. Bruno Sávio, 22. 22. Valber, 34. Valber, sim. Qual o número? 34, zagueiro. Escanteio, tomando posição Lucas Abreu para fazer a cobrança, jogadinha ensaiadinha, né? Cobrou, pegou de volta Lucas Abreu, pé direito, levantou na área, chega lá atrás a Inter para tirar. Agora o time do Guarani está inteiro no campo de ataque. Charles vem pro contragolpe, domina, recolhe na perna direita, virando para Lucas Braga pela meia esquerda, limpa, o Guarani já se recompõe na defesa, tira, afasta, mas a bola volta sobrando pelo setor esquerdo, vem para dominar, se manda no campo de ataque, tentando a penetração. O árbitro parou, o Iago foi pro solo, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou e deu a posse de bola para o Guarani lá atrás do campo de defesa. Conheça Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989795052 ou então acesse brtrader.com.br. Vamos lá, Gleiger, o jogo está parado, né? Tem um jogador do Guarani que está caído, extenuado, está realmente sentindo muito o Bidu, né? O calor, é o Bidu, lateral esquerdo. Mas foi numa dividida, né, Batista? Que ele levou a pior, né? Acabou se contundindo e parece que foi com o Charles, jogador da Inter. Gleiger, as alterações no Guarani, diz aí, Gleiger. Mais 7. Ele colocou o Valber ali para fechar, né? O Pablo muito desgastado, aliás, estava sentindo cãibras naquela hora que saiu de maca. Então vai fazer uma linha com 3 zagueiros ali para se fechar. E o Bruno Sávio com um pouquinho mais de gás para tentar puxar aí um contra-ataque. Porque a Inter se joga à frente e ainda é perigosa, Batista. O Guarani tem que estar atento. O tempo regulamentar aí já se esgotou, mas ainda tem 7 minutos de acréscimo. Então o Guarani tem que estar atento, 7 minutos aí para garantir a vitória. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. O jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. E o Guarani, o Lucas Abreu, usa o fair play. Devolve a bola para a lateral com muita gentileza para a cobrança de arremesso lateral da Inter. Mas precisava dar um bico desse aí. Gentileza? Elano ficou nervoso, hein? Elano foi a loucura agora, hein? Gentileza. É, gentileza que fair play é esse? Ele deu um bico na bola, quase jogou a bola quase lá em Matão. Vem pra bola, Balardim, domina. Bando de trair, hein? Corneteiros da porra.
Domina a bola no campo de ataque, vem pra bola pela direita, trabalhando Roger Bernardo. Recebe, domina, bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Olha o Charles, tentou girar, o árbitro marcou falta, toque de braço do camisa 9. Aliás, mandou aqui pra mim, todas as vezes que tem jogo decisivo, esses memes aparecem por aqui, né? Mandando aqui pra mim um meme que... Uma frase que eu falei aí aquele jogo da Série C contra o Asa de Arapiraca. Encerra essa porra, seu juiz. Mas tem mais ainda, hein? 47, vamos até 52. O povo gosta. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E daqui a pouco aqui na Bandeirantes tem o Jogo Aberto com Edu Pinheiro. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o Jogo Aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. brtrader.com.br. E vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 2-1 de virada, o time do Guarani vai vencendo o jogo e vai conseguindo a classificação, vai para a decisão do Troféu do Interior, vale vaga na Copa do Brasil. Guarani não tem a vaga pelo ranking, vale vaga na Copa do Brasil. Domina a bola pela esquerda, Lucas Braga trabalha para o time da Internacional. Não desiste a Inter, passe errado de Balardim. Erra o passe também, Marcelo volta de presente para o Balardim. Tocando para Roger Bernardo, erra o passe também. Vem embora o time do Guarani, se manda Bidu, arranca no campo de ataque, leva a bola com a perna canhota em cima da marcação. Vai para fora, para a linha lateral, é arremesso no toque do lateral. Elácio, é arremesso pela esquerda, vai para a bola para fazer a cobrança o time campineiro. 2-1, Guarani vence o jogo, um gol contra, o outro de Vagninho. Vai para a bola, domina o time do Guarani, Bidu se manda, vai para a lateral, se manda, vai para o fundo. Recolheu, parou, girou na frente da marcação, tentou rabiscar em cima do zagueiro, a bola vai embora para fora, para a lateral, saiu. É arremesso e o Bandeira também apontou impedimento do Bidu. Ele estava na banheira. Mas essa banheira aí não é boa não, hein? Então qual é a boa, Batista? É a banheira boa, Marquinhos. É aquela banheira que você tem lá na sua mansão. Aê! O Ponto 10 Restaurante agora tem delivery. Ligue 32344390 e receba a melhor pizza de Campinas diretamente aí na sua casa. O Ponto 10 está atendendo também nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Restaurante, ligue 32344390. Bola para a linha lateral. Cobrança de arremesso pela esquerda. O tempo vai passando. 50 minutos, vamos até 52. Vem pra bola o time do Guarani, domina lá atrás, Marcelo toca o jogo, rola, Elias Carioca passou batido pelo setor esquerdo, conseguiu fazer o passe, rolou por dentro, vem embora, dominou, partiu, pé direito, bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, Bruno Sávio recebeu de Elias Carioca, puxou pra dentro, arrumou pro pé direito e mandou uma bomba, mas errou o buraco. Saiu à direita, foi embora, tiro de meta pra Inter bater. Ô Batista, sabadão, sol na muleira, você quer que ele acerte o buraco? Fica ruim, né? Princípio de confusão, cabeça quente, miolo fervendo, um empurra um. O outro empurrou o outro, o árbitro foi lá, puxou um cartão. Não vi para quem foi, mas fechou o tempo. Lucas Abreu. Uma confusão imensa. Ali um rodízio de empurra, tem um expulso. Subiu o Balardim, está expulso. O árbitro subiu o cartão vermelho.
Está expulso o Balardim. Guarani não pode entrar nessa confusão que a Inter está tentando arrumar, né? Amarelo para o Lucas Abreu, viu, Marquinhos? Falta em cima do Balardim, que não se conteve e tentou agredi-lo na sequência. Expulso, camisa 13 da Inter de Limeira. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, mas com... Olha aí, tá reprisando o lance que o Júlio Nascimento falou. Tem a origem do né? lance, viu, Batista? É antes. O Lucas Abreu dá uma entrada, recupera a bola, depois o jogador da Inter apela, né? O Ayrton e o Balardim. Não, acho que foi o Lucas Abreu, né? Os caras não estão aguentando correr mais. E arrumaram essa tretinha aí para respirar um pouco. Com um pouquinho de juízo agora, fechando a sua grande área. Essa bola é a última do jogo, ela vai lá dentro da área. Mais um. O juiz pediu mais 1 minuto apenas. O Guarani conquista a vaga. E vem lá atrás, afasta o time do Guarani. Vem Bruno Sávio, corta, tira, afasta, soltando o jogo. Para Elias Carioca, domina bem pela esquerda. Lançou para Júnior Todinho, dominou, pé canhoto, bateu! Espalma, Rafael Pim! Mandou para fora pela linha de fundo, uma grande defesa. Puxou contra-golpe, Elias Carioca lançou para Todinho, ele dominou, arrumou, pé canhoto e bateu, tirando do goleiro. O goleiro se esticou inteiro. Foi lá para buscar, conseguiu, tirou, mandou para fora a linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater. Vai terminar, vai acabar. Acabou! O Guarani está na final do Troféu do Interior. Buscou na garra, transpôs a sua maior dificuldade, que é a questão física. Conseguiu vencer na garra, na coragem, na determinação. A Inter de Limeira vendeu muito caro essa derrota. Saiu na frente, fez 1-0, depois um gol contra de Giovani. E Vagninho deu a classificação para o Guarani. Guarani se supera, vence o jogo, está na final do Troféu do Interior. Termina aqui o jogo, mas na sequência tem muito mais para você. Vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Sim, acionando os nossos repórteres Marcos Luiz e também Júlio Nascimento, de virada 2-1, Guarani vence, vai para a final do Troféu do Interior. Marcos Luiz. Daqui a pouco também Júlio Nascimento, estamos aqui revendo os gols. Lembrando que no primeiro gol, gente, só antes do Giovani tocar contra, né? Mas foi aí o corta-luz que fez o Todinho, rapaz. Ele faz o corta-luz para que Vagninho prossiga no lance, aí por trás o Giovani toca gol contra. E na sequência, o Guarani virou em 2 minutos. Giovani contra e o Vagninho, né? Aos 15 e aos 17 do segundo tempo. O gol da Inter foi de Murilo Rangel a 22 do primeiro tempo. E um detalhe, 2 bolas no travessão do Guarani, hein? Numa cobrança de falta do Bruno Rangel, no final do primeiro tempo estava 1-0, seria o segundo gol da Inter. E seria o empate da Inter quando o Ayrton deu uma bomba, explodiu. Mas é isso aí, 2-1 vence e vai para a final. Pois não, Marcos Luiz? Marcos Luiz. O Edu, Marquinhos, como segue o protocolo agora, né? Tem o protocolo, que enviar a pergunta ao treinador para a coletiva. Então o Marcos Luiz nesse momento está ausente, mas daqui a pouco ele estará conosco. O Vagninho tá falando, viu? O Vagninho, já acabou de já falar. Acabou. É rapidinho. Vamos fazer o seguinte, alô Tigrão, vamos lá, eu preciso dos comentaristas, hein? 2-1 vence o Guarani de virada, Tigrão. O Guarani teve um lampejo de 3 minutos e virou para cima da Inter. Foi competente em 2 lances, beneficiado. No primeiro gol por uma lambança do Giovani, que chutou contra o seu patrimônio. O problema é dele. Mas chutou porque se ele não chuta, provavelmente o Vagninho, se ganha o lance, ia sair na cara do goleiro. Então era um lance agudo, no desespero, apavorado.
acabou o Giovani chutando contra a sua própria meta. O goleiro vinha saindo, mas ele chutou tão bem, rapaz. Bem no cantinho, assim, do jeito que a torcida do Guarani queria. O momento mais difícil para o Guarani no jogo, a equipe mostrava flagrante desgaste físico e esse gol deu uma balançada na Inter que desorganizou. Saiu a bola, a Inter tentou se mandar para cima do Guarani para fazer o segundo gol, mas foi desordenadamente e deixou as costas abertas. Aí tomou um contra-ataque monstro de 3 toques, e aí sim o Wagninho, como autêntico centroavante, tirou do goleiro com imensa categoria, fez 2-1 e resolveu o jogo. Aí a Inter teve que correr atrás, não tinha mais pernas, teve ali 2 oportunidades, uma defesa muito boa do Jefferson Paulino no chão e esse chute do Ayrton que explodiu no travessão e nada mais. Nos últimos 10 minutos a Inter arriou de vez, a gente percebia que os jogadores erravam alguns passes, que até então eles não vinham errando, porque é aquela história do cérebro querer e o corpo já não mais conseguir responder, já não atende mais os impulsos eletrônicos e nervosos enviados pelo cérebro. E aí ficou mais fácil para o Guarani, que fechou, né? Acabou colocando o Lucas Abreu num lado forte da Inter, que era o lado esquerdo de ataque da Inter, fechou aquele lado direito onde o Pablo estava absolutamente sem nenhuma condição física e com inteligência, dificuldades, transpirando demais, extremamente desgastado, o Guarani mereceu, porque em 2 vacilos da Inter, primeiro um gol contra, o segundo a desorganização, tomou o gol e foi inteira para cima do Guarani, deixou o contra-ataque, perdeu a bola e tomou o gol em 3 toques, e o Guarani virou. Então, de 90, mais 7, 97, mais 5 do primeiro tempo, de 102 minutos, o Guarani precisou de 2. E o futebol é assim. Piscou, tomou. A Inter vacilou. A Inter piscou no momento errado e o Guarani, cirúrgico, sem jogar uma grande partida, mas alcançou, para mim, com justiça, o seu grande objetivo, que é ir para a final do Troféu do Interior. E detalhe, tem que torcer muito hoje à noite no Canindé pelo Bragantino. Mas muito. Porque se o Botafogo ganha do Bragantino, o Botafogo vai para a final. E se o Guarani não ganhar a final, ele não vai para a Copa do Brasil. Se for o finalista, o Bragantino, por isso da torcida pelo Bragantino, o Guarani, mesmo não ganhando a final, vai como vice. Mas vice do Bragantino e não vice do Botafogo. Então o Guarani hoje à noite, todos os seus torcedores, acho que é à noite o jogo no Canindé, tem que torcer pelo Bragantino desde criancinha. Inclusive preparar um lanche de linguiça para fazer o cardápio compatível com o seu time de coração hoje à noite. Boa virada do Bugrão, 2-1 para cima da Inter. Vacilou, tomou e ficou fora a equipe da ex-capital da Laranja, Edu. Sim, você, Gleger. Olha, Edu, o Guarani, 2 tempos distintos, né? O segundo tempo mais organizado. É claro que os 2 gols da Inter aí, os 2 gols do Guarani foram erros, né? Na saída de bola da Internacional, que acabou cometendo erros de saída, e aí o Guarani se aproveitou, mas tem que dar aqui todo o mérito para o Wagninho. Wagninho realmente, para mim, o jogador mais lúcido. Já vou aqui até adiantar o meu voto de melhor em campo, de craque do jogo, porque não pelos gols, mas um jogador mais lúcido, um jogador com muita técnica, um jogador decisivo, um jogador que a hora que aparece a chance, ele põe para dentro mesmo, né? Ah, mas o primeiro gol foi o Giovani contra... concordo plenamente, mas quem estava participando, quem roubou a bola, quem tabelou, quem escapou, foi o Wagninho, e ele tem feito muito isso. No jogo do Ituano também, para mim ganha a posição de titular, porque ao lado do Todinho, aliás, nós ouvimos muito pouco do Todinho hoje, né? O Todinho tem que participar um pouco mais, teve uma chance aí para matar o jogo no finalzinho aí,
O goleiro fez uma bela defesa também. Mas 2 tempos distintos. O Guarani voltou um pouco mais organizado. Apesar do aspecto físico, Edu, está muito ruim ainda. O meio de campo do Guarani está devendo. O Guarani não pode correr esses riscos. Poderia ter ficado fora da final do interior. Poderia ficar fora de uma chance de ganhar aí a vaga na Copa do Brasil por erros infantis. Como é que toma um gol daquele de cabeça num escanteio? Não pode, é inadmissível um time profissional tomar um gol, o gol que tomou o Guarani. E cometer os erros que vem cometendo o Guarani. Como diz o Carlos Batista, tirou o pedido, exatamente, concordo, está na final, né, é possível que ganhe aí essa vaga da Copa do Brasil, por tudo isso que o Tigrão acabou de dizer aí sobre o Bragantino, mas não pode, muitos vacilos, o Guarani precisa parar de errar tanto, precisa de parar de cometer esses erros infantis, porque num jogo profissional, a hora que você começa, tá aí o exemplo, a Inter né, cometeu 2 erros no jogo, tomou 2 gols, perdeu o jogo. Ganhando de 1-0, com o jogo controlado, com o jogo nas mãos. Então, Edu, o Carpini precisa dar uma organização para esse time, tem que rever aí algumas peças. Ele gosta, claro, não vai mudar absolutamente nada para o jogo da final. Né? Time que ganha não se mexe. Mas nós estamos aí detectando, e não é só eu, o Tigrão, que estamos aqui pedindo algumas peças, pedindo algumas trocas. Não é isso. O Carpini precisa rever isso aí, né? Não vou ficar aqui citando nomes, até porque o Guarani venceu o jogo, a alegria do torcedor, o que importa é a vitória, o que importa é estar na final para disputar esse torneio do interior, mas para ser um time competitivo, Série B está aí batendo a porta aí, o Carpini precisa mudar aí algumas peças, precisa mudar aí o sistema, né? Precisa mudar um pouco o jeito de jogar também, porque o Guarani já está sendo visto aí e o Carpini, poucas alternativas de mudança de plataforma, poucas alternativas dentro do jogo, e aí fica muito fácil do time adversário marcar, porque você já sabe como que ele vem. Então ele precisa ter aí algumas cartas na manga, para que no momento de um jogo difícil, você faz uma mudança tática, surpreende o adversário e muda a história do jogo. Então é só isso, Edu, mas o que vale realmente é a vitória, o que vale realmente é a vaga na final. É mais uma final para o Guarani, é mais um troféu a ser disputado, e a gente espera que o Guarani mantenha um processo de evolução, porque o primeiro tempo realmente nós vimos muitos erros, e se continuar assim o Guarani vai ter problema. Olha, o Bruno Sávio no finalzinho, fominha, o Todinho tava livre, e aos 52 o Todinho, chute colocado, cara a cara, mas colocou o goleirão, deu um pulo, deu um gato assim, pimba para escanteio. Olha, de virada 2-1 venceu o Guarani, hein? Bruno Rangel 1-0, Inter a 22 do primeiro tempo, empatou pro Guarani Giovani contra 15 minutos, 2 minutos depois Vagninho, 2-1, é isso aí. Final do interior, bem lembrado pelo Tigrão, 21 horas de hoje, no Canidé, Red Bull, Bragantino e Botafogo. Se o Red Bull ganhar do Botafogo, na final. E aí, final Red Bull e Guarani, como o Red Bull já está na Copa do Brasil do ano que vem, está desse ano e já está do ano que vem. Aí abriria uma vaga que já seria do Guarani mesmo não ganhando o troféu do interior. Mas vamos para o nosso Colonial Grill. Vem aí o jogo aberto e o craque do jogo, 13-11, Vitória Bugrina 2-1 em Araraquara. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jogo aberto.
Aberto. Análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo Aberto. Jogo Aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! E vem dominando pela direita Pablo, lançamento dentro da grande área para Vagninho, pé direito, bateu, é gol! Gol do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, vou vibrar e testemunho. Na marca de 17 minutos, passado o segundo tempo, Guarani organizou um rápido contra-golpe, arrancou pela direita, lançamento, Crispinho, cruzamento, e aí Vagninho penetrou, foi pra bola, bateu de pé direito, jogou a bola no fundo do gol da Inter e ela fez chuá! Vagninho, artilheiro, o cheiro do gol, a presença do Vagninho, incendiando os sentidos, desintegrou a defesa da Inter, metendo a bola pro fundo da rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida do Guarani vibra, da pele até o osso, dá-lhe Bugre, dá-lhe Bugrão, dá-lhe Bugre, dá-lhe Bugrão, dá-lhe Bugre, dá-lhe Bugrão! E o Guarani no virou, vira pra cima da Inter. Vagninho, camisa 21. Pra cima da Inter em Araraquara. Hoje sempre Guarani 2, Inter 1, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. A Inter foi castigada porque fazia um jogo de espera e aí tomou o virou de virada mais gostoso, jogada trabalhada aqui ó, pelo lado direito, cruzamento de Lucas Crispim, do outro lado apareceu Vagninho, no costado da zaga, não deu pro Rafael Pim, Vagninho meteu no contrapé e faz o segundo dele no jogo, de virada, Guarani 2-1, Batista. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Jogo Aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci.
Acesse sacitintas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, antes do craque, uma ressalva a Júlio Nascimento a respeito da vaga da Copa do Brasil, final do Troféu do Interior, Júlio. Edu, é sempre importante lembrar, né, que em caso de uma final aí com o Bragantino e um vice-campeonato, não é uma vaga automática para a Copa do Brasil. Ano passado isso ocorreu porque o Bragantino foi campeão da Série B. E aí, como ele tinha sido campeão do Troféu do Interior, no final do ano a federação decidiu dar a vaga para o vice-campeão. É sempre uma decisão da Federação Paulista. São 5 vagas pela federação, para o campeão, para o vice do Paulistão, para o campeão do Troféu do Interior, para o campeão ou vice da Copa Paulista também. Então, essa vaga via Troféu do Interior, ela é garantida somente em caso de título. O Bragantino tem um ranqueamento legal para ir por ranking, só que isso só ocorre se ele não conseguir nenhuma vaga por outros caminhos. Libertadores da América, Copa do Brasil, título, aí sim essa vaga iria para o vice-campeão. O ranking, lembrando sempre, é o último método para você ir para a Copa do Brasil, uma fila de espera. Por exemplo, se o Corinthians for campeão paulista, ele vai na Copa do Brasil porque ele é o campeão paulista, não é pelo ranking. O ranking é uma última opção. Isso, exatamente, Edu. Agora são 5 vagas, tá faltando campeão e vice paulista, a Copa do Brasil ano que vem. O campeão do Troféu do Interior são 3. O campeão da Copa Paulista é a 4ª vaga, tá faltando uma aí. E a melhor campanha. Melhor campanha. A melhor campanha dos times que não foram via outros métodos. Sim. O Mirassol e o Oeste, no ano passado, brigaram por essa vaga também. Aí foram como melhor campanha pela Federação Paulista. Então pode ser, se o Guarani, um exemplo, for vice do troféu, não garante que vai, a federação só vai se pronunciar se a vaga é do Guarani ou seria da melhor campanha, mas isso é um pronunciamento, gente, que não vai ser feito agora, né, Júlio? Não é uma decisão de agora. Lá para fevereiro, março, a gente vai saber. Vamos lá, o Rancho Colonial Grill e o nosso craque do jogo. De virada, Guarani 2, Inter 1. Guarani está na final do Troféu do Interior, hein? O restaurante Rancho Colonial Grill agora tem delivery direto no WhatsApp. Faça seu pedido WhatsApp Web. Olha, o número que eu vou falar, ele é fixo, mas é WhatsApp, hein? Cai direto no computador. Unidade industrial, por exemplo, no Parque Industrial é 3272-3813, 3272-3813, Parque Industrial do Colonial, sensacional. Tem na Unidade Cambuí, é isso aí, 3255-3111, 3255-3111, hein? Unidade Cambuí do Colonial. Rancho Colonial Grill, olha, costela de ripa, picanha suína com abacaxi assado, picanha grelhada, salmão grelhado e muito mais. Peça à la carte, individual ou marmitex. Delivery Rancho Colonial Grill no WhatsApp 3272-3813 no Parque Industrial, 3255-3111 na Unidade Cambuí ou no famoso 0800 770 9090 ou faça seu pedido e retire direto no rancho. E ainda tem iFood para pedir e receber em casa, claro! Colonial Grill! Confira no site ranchocolonialgrill.com.br. Mais grill com 2 L's, hein, Batistão? Grita grill com 2 L's, faça que nem o craque do jogo. Vai lá! No! Newton de Caraguatatuba não tá gostando do Marcelo, mas gostou da virada 2-1. Vamos lá, oi Batistão, começo com você, o craque do jogo e a sua despedida, por favor. Um prazer enorme estar ao seu lado, Batistão. Sim, Edu, quero antes mandar um grande abraço pro Douglas Taralo, ouvinte assíduo da programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Ele gosta demais da equipe inteira, aliás, quando ele patrocinava as nossas transmissões, até pagou um almoço que foi delicioso. A equipe inteira compareceu lá para aquele almoço realmente delicioso. E o Douglas Taralo está na escuta. Um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado aí pela audiência. Olha, Edu, eu vou dar aqui o meu voto para o Vagninho. Ele foi o cara do jogo, foi ele que estava na jogada com o gol contra do Giovani, e foi ele que marcou o gol numa jogada de bastante habilidade, ou seja, não tremeu,
uma frieza incrível na hora de decidir, na hora de chutar. Chutou e olha que o goleiro é muito bom, hein? Esse Rafael Pinho aí é um baita de um goleiro. Mas para mim o Vagninho foi, portanto, o craque do jogo. Vai almoçar o jantar quando tudo isso terminar, né? Porque agora não pode, agora está servindo só aí pelo 0800. Mas quando isso terminar, daqui a pouco vai acabar. Quando os restaurantes voltarem a funcionar, aí ele vai almoçar o jantar com direito a acompanhante lá no Colonial Grill. Para mim, Vagninho, ele é o craque do jogo, nota 8, Edu. Para você, um grande abraço, meu amigo. Até a próxima, até amanhã, se Deus quiser. Um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. E amanhã estaremos no ar, sem dúvida, também numa grande jornada esportiva aí com a Ponte Preta. Um abraço, Edu! Para você também, meu querido amigo. Olha, o final 88-71, lembrando aquilo que o Júlio acabou de falar. Olha, esse negócio de vaga do Guarani, caso conquiste o vice-campeonato no Troféu do Interior, tem o Mirassol. O Mirassol chegando nas quartas de final. Talvez fique com a vaga também, bem lembrado. Nosso muito obrigado, viu? Ô Zorzinho, ô craque! Edu, vou votar no Vagninho também, participou dos 2 gols, fez um gol bonito, gol de artilheiro, né? O Vagninho usa sempre essa velocidade, tem presença de área, é um belíssimo jogador, encaixou, na minha opinião também, ele ganhou a posição de titular, porque um jogador, pelas características e qualidade do Vagninho, tem que botar para jogar, tem que ser titular desse time do Guarani, jogador decisivo. Então eu vou ficar com o Vagninho hoje, para mim o craque do jogo e o jogador mais lúcido do Guarani em campo. E você, ó, daqui a pouco a coletiva aí do Carpini, né? Estamos aqui monitorando com o Marcos Luiz. Pois não, ô Tigrão, ô craque! Vou acompanhar também, viu, Edu? Vou acompanhar, vou no Vagninho. Eu acho que ele teve uma participação importante, não só pelos gols, mas abrindo os espaços, prendendo a bola às vezes na frente, criando jogada para os seus companheiros. Aliás, diga-se também de passagem, ele jogou por ele e pelo Júnior Todinho hoje. Vagninho, para mim, o craque do jogo. Ok, Vagninho já é o craque do jogo. Obrigado ao Tandy Negrão. Entendi, foi aquilo que nós temos aqui, né? Bem lembrado, muito obrigado ao Tandy Negrão. Marcos Luiz. Sim. Tem ideia do craque? Não poderia ser diferente, né? Do Vagninho, para mim, o craque do jogo, nota 7. E olha, chegou 7. Meio desacreditado, aquela coisa toda. Já está se tornando o artilheiro do Guarani aí, do Vagninho. Ele tem 30 anos, estava na Coreia do Sul. Segundo o Gleger, estava no Samsung. O time é complicado. Samsung, é isso aí. Pô, eu não há meio de eu pegar a pronúncia, ver esse time chinês. Como é que é, Gleger? Samsung. É isso aí. Mas não jogava faz tempo. E hoje ele jogou, me corrija, por favor, ele foi até 43 do segundo tempo, o Vagninho, hein? Entrou o Bruno Sábio no finalzinho, até que aguentou legal. O jogo foi meio esquisito, né, Gleger? Porque o preparo físico realmente... a gente percebeu que depois que fez 2-1, virou, só a Inter, o Guarani se fechou, né? E o preparo físico foi gritante. E no finalzinho o Guarani perdeu 2 gols, hein? Que eu citei aqui. Vamos fazer o seguinte, como é que estamos lá, Marcos Luiz? Aguardando aqui, Edu, as perguntas, elas foram enviadas e o Carpini as responderá ao vivo lá no vestiário, ainda em Araraquara, na Morada do Sol, como gosta de falar o Batista. Então, Vagninho, por unanimidade, eleito craque do jogo. Vitória bugrina, 2-1. O Guarani está na final do Troféu do Interior. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Antes, porém, ô Júlio, desculpa, Júlio Nascimento, esqueci meu amigo. Que isso, Edu? Imagina. Rapaz, mas o que é isso? Não, sem segredo, Vagninho. Hoje tava fácil, né, Edu? Por isso que a gente foi no automático, né? E o Joel fica no seu pé. Vai, Edu, vai, Edu, vai, Edu. Você vai ser o primeiro na próxima jornada que isso, imagina. A voltar. Imagina, Edu, não tem essa vaidade não. Fica tranquilo, meu voto é o Vagninho. Um grande abraço. Valeu, até amanhã. Matheus Anjo pertence a quem? Então, Atlético Paranaense. É o lixo do Parque Tropical. Tá no Botafogo, né? Tá no Botafogo, Ribeirão. Um abraço, Julio. Valeu, abraço, gente. Bom, ficha técnica. Guarani começou com Jefferson Paulino, Pablo, Bruno Silva, Romércio e Bidu, David, Eduardo Perso, Arthur Rezende, Lucas Crispim, Júnior Todinho e Vagninho.
Depois tivemos alterações aqui, olha, o Valber no finalzinho no lugar do Pablo, o Marcelo a 35 segundo tempo no lugar do David, o Lucas Abreu a 20 segundo tempo no lugar do Eduardo Persson, Elias Carioca a 35 segundo tempo no lugar do Lucas Crispim e no finalzinho Bruno Sávio no lugar do Vagninho, a equipe do técnico Carpini, a Inter com Rafael Pim, Elácio, depois Everton Senna, Roger Bernardo, Jean Pablo e Jonathan, depois Lucas Balardim, Matheus, depois Recife, Giovanni, depois Iago, Murilo Rangel, Ayrton, Lucas Braga e Charles, o técnico Elano. Olha, cartão amarelo, vários aqui, para o Guarani, Romércio, para o técnico Carpini, para o Arthur Rezende e para o Lucas Abreu. Cartão amarelo, Elácio e Giovanni. E o árbitro Lucas Caneto Belloc expulsou aí o Balardim a 51 do segundo tempo. Vamos para os gols, hein? O Murilo Rangel fez 1-0 Inter a 22 do primeiro tempo e empatou o Guarani com Giovanni Contra no lance Vagninho, mas Giovanni Contra fez, tocou por trás, 1-1 a 15 do segundo tempo e 2 minutos depois o Vagninho virou 2-1. É isso aí, o placar lá em Araraquara, final Inter 1, Guarani 2. Novidade Brasitone pra você. Brasitone, há quase 70 anos atendendo Campinas e região. Tem uma novidade pra você que está fazendo seu trabalho em home office, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 0000. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no Saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Supermercado Taquaral, grande variedade de produtos, qualidade, preços baixos e muitas ofertas sensacionais para a sua economia. Colchão mole, 27,98 kg. Azeite espanhol Gomes da Costa, 500 ml, 14,99. Cerveja Brahma, 269 ml, 1,69. Ofertas válidas até o dia 9 de agosto. Faça sua compra online, receba em casa, pague na hora com cartão ou dinheiro. Confira, acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. É do Pinheiro.
Vamos para a defesa do jogo. 2-1 de virada, vence o Guarani. Olha, galera, a primeira proposta é 43, primeiro tempo. Estava 1-0 Inter. Arthur Rezende vai cobrar uma falta lateral. Arthur Rezende vai se preparando para fazer o erguimento de bola. Guarani com 5 na entrada da grande área. Autorizado. Partiu, pé direito, levantou direto pro gol. Espalma! Rafael Pim, uma grande defesa, levantamento na área, a bola pingou na grama e Rafael Pim conseguiu defender Marcos Luiz. Ele defendeu no reflexo, né, Batista? Porque já havia perdido tempo. Vamos para a segunda proposta, 24 segundo tempo, aqui o Guarani já tinha virado. Vamos lá, quem é? É o Charles, rapaz, dentro da área, rasteirinha no cantinho do Jefferson Paulino. Aí no vai lá, Batista. Vem embora o time da Inter, Charles tocou a bola na área pela esquerda, Balardim cruzou na área, Charles bateu e defendeu Jefferson Paulino. Charles entrou na área, já caindo, meteu o pé canhoto no canto baixo direito. Jefferson Paulino, grande defesa. Salva o time do Guarani neste momento, o goleiro do Guarani, Júlio Nascimento. E jogada típica de centroavante, né, Batista? O Charles recebeu do Balardim e já no movimento de queda conseguiu a finalização. O Charles, vamos à última proposta, foi no último lance do jogo. Todinho em chute colocado. E vem lá atrás, afasta o time do Guarani, vem Bruno Sávio, corta, tira, afasta, soltando o jogo para Elias Carioca, domina bem pela esquerda, lançou para Júnior Todinho, dominou, pé canhoto, bateu! Espalma, Rafael Pim, mandou para fora pela linha de fundo, uma grande defesa, puxou o contra-golpe, Elias Carioca lançou para Todinho, ele dominou, arrumou, pé canhoto e bateu, tirando do goleiro. O goleiro se esticou inteiro, foi lá para buscar, conseguiu, tirou, mandou para fora a linha de fundo. É escanteio pro Guarani bater. Olha, já vou terminar. E terminou 2-1 Guarani. Olha, já vou falar de uma super promoção aqui do Guarani, tá bom? Oi, Zorzinho, você fica com qual defesa? Olha, Edu, todas as defesas muito difíceis. E tanto a do Paulino como essa do Pim aí agora, as duas últimas, defesas importantes, defesas com um grau de dificuldade enorme. Mas eu vou ficar com a defesa do Paulino, porque seria o gol do empate da Inter e ele conseguiu segurar ali. Uma defesa importante, uma defesa difícil, foi lá no cantinho, essa bola é realmente muito complicada. E aí garantindo a vitória do Guarani. Então eu vou ficar com essa do Paulino aí, no chute do menino que é muito bom jogador, Charles. Ok, Charles, então deixa eu ver aqui, é o lance 8, é o primeiro. Oi, Tigrão, você fica com qual? Sigo o relator, lance importantíssimo do Paulino, lance que Carlos Batista, chute de Charles, narrou exatamente. Ô, Joelcio, dedo aí, hein? Ó, enfia o dedo aí. Enfia 24 o dedo aí, segundo tempo. Para não se machucar. Atenção, 1, 2, 3, lance que Carlos Batista narrou exatamente assim. Aí no vai lá, Batista. Vem embora o time da Inter, Charles tocou a bola na área pela esquerda, Balardim cruzou na área, Charles bateu e defendeu Jefferson Paulino. Charles entrou na área, já caindo, meteu o pé canhoto no canto baixo direito. Muito bem, essa foi a defesa do jogo logo após o Guarani ter virado 2-1. Poderia ter sido aí o gol de empate da Inter, defesa do Jefferson Paulino. Agora, Marquinhos, é o seguinte, vem comigo. Torcedor bugrino, atenção à promoção. As promoções do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube não param. E traz prêmios incríveis nesse mês de agosto, tá? Serão sorteadas 10 camisas douradas comemorativas do título de 78. É isso aí. Você que é sócio campeão e está em dia com suas mensalidades, é claro, vai participar. Mas ainda dá tempo, né, Marquinhos? Para quem, por algum motivo ou por outro, atrasou nessa confusão toda, não tem importância. É só colocar em dia, dá tempo, né, de colocar em dia, e o sorteio é dia 25 de agosto. Então é o seguinte, você vai... como é que eu vou ficar sabendo? Tem a Bandeirantes que vai aqui comunicar quem foi, tem as redes sociais, tem o site Sócio Campeão, tá bom?
Informações, Marcos Luiz, pelo 3254-4826 ou 974178000. Eu vou repetir, hein? São 10 camisas do Guarani douradas do título de 78. O sorteio é dia 25 de agosto. 25 de agosto. Você concorre, é para sorteio. Tem aí o site oficial sociocampeão.com.br ou ligue 3254-4826 ou 974178000, Marcos Luiz. É verdade, um abraço então para a rapaziada também lá do Sócio Campeão. O Rodrigo Magu, alô Rodrigo, sempre na escuta. O Rodrigo sempre que tem gol do Guarani, ele pede a origem pro Batistão lá na tela da Band, viu, Edu? E dia 25 você traz o resultado então, tá bom, Marquinhos? É só esperar, Edu. Olha, eu vou seguir aqui com o... E daqui a pouco a entrevista coletiva do Carpini, nos foi pedido aí mais alguns minutos, né? O André Albuquerque que tá lá, junto com o Ortiz, que faz parte também do Departamento de Comunicação do Guarani. O aviso veio 13h34, 13h38, pela nossa conta, faltando um minuto, né, Joelson? Então, daqui a pouquinho, a entrevista do técnico Carpini. O Ortiz que tá se aprimorando na TV, né? Tá arrumando aqui. O Ortiz não é fraco, não. Ele tá sempre ouvindo a Rádio Bandeirantes, viu, Edu? Muito obrigado. E o Ortiz, às vezes, se eu esqueço de tal jogador que atuou em determinado jogo, ele... Marquinhos, o jogador é Edu Pinheiro. Então, é assim que ele fala, rapidinho. Ó, vou falar pra você, ele vai pegar a Globo, hein? Ele vai transmitir tudo do Guarani, ele vai passar o pé na Globo já, o Ortiz. E a qualidade de som também, Edu, né? Oi, Greg. Pede pro Marquinhos ir devagar hoje lá na casa do Irtão, hein? Rapaz, hoje tem um churras lá no Irtão, mas é só assim, ó, todo mundo de máscara, né, Glega? Esse Irtão só aparece em hora boa, viu? Já percebi. O Irtão é das horas boas. Se tivesse uma câmera na Fazenda JG, Edu do céu. Não, mas já recebi, eu vi no grupo já. Já vi. Zorzinho, né? Posando, precisa de ver. Ele tem que agradar o Irtão, né? Vai fazer o quê? Eu vou falar, cunhado às vezes é bom, né? Entendi. Gente, vamos seguir aqui. 2-1 venceu o Guarani. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse drtrader.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no Saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Supermercado Taquaral. Grande variedade de produtos, qualidade, preços baixos e muitas ofertas sensacionais para a sua economia. Colchão mole, 27,98 kg. Azeite espanhol Gomes da Costa, 500 ml, 14,99. Cerveja Brahma, 269 ml, 1,69. Ofertas válidas até o dia 9 de agosto. Faça sua compra online, receba em casa, pague na hora com cartão ou dinheiro. Confira, acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né?
Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Gabarito do jogo. Antes, Marcos Luiz, ajeitando aqui a coletiva. A gente tem uma informação aqui sobre a Copa do Brasil para a gente debater, viu? Né? Edu, vamos acompanhar no coletivo do Carpini. No primeiro tempo, nós controlamos o jogo muito no nosso campo, né, com posse de bola. O que é a característica, é a identidade do nosso time, é um dos conceitos que a gente prega muito, controlar o jogo, ter a posse de bola, ter a posse do jogo, o controle da partida, mas sem muita efetividade na parte final do campo. Chegamos uma ou duas vezes na área da Inter de Limeira, mas sem muita efetividade. No primeiro tempo eu achei um pouco abaixo a participação do Todinho e do Vagninho, pela mobilidade, pela capacidade que eles têm de nos dar essa mobilidade. E o que eu cobrei eles no intervalo foi em relação a isso, né? Que eles poderiam ser mais móveis em relação ao jogo do primeiro tempo, flutuar mais entre as linhas. São os dois jogadores leves, eles tinham que estar sempre próximos um do outro. São situações que a gente trabalha no dia a dia e que no primeiro tempo talvez não tenha funcionado muito, mas o primeiro tempo também não foi de todo ruim não, teve muitas coisas boas. E a Inter teve uma bola, que foi a bola do gol, uma situação que nós precisamos melhorar urgentemente. A gente vem trabalhando, vem tentando corrigir e ajustar, mas a gente vem sofrendo esse tipo de bola parada. Mas são situações que a gente precisa trabalhar e melhorar, né? É difícil a gente busca a perfeição em todos os aspectos, mas nós temos nossas falhas, nossas limitações. E no segundo tempo, enaltecer a mesma organização da equipe, com mais efetividade na parte final, com mais disposição, com mais individual. E eu acredito sim que nessa parte onde a parte física, nesse momento da competição onde a parte física ainda não é ideal, num jogo 11 horas da manhã, depois de 3 meses parado, é bem complicado. E tem definido sim a favor e tem definido também de maneira negativa, né, os lances individuais, mas não que isso seja mérito ou também seja culpa no erro. A gente tem que trabalhar sempre de forma coletiva e procurar ajustar. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, gostaria de saber a sua opinião, se você concorda ou não que foram 2 tempos distintos e nos explicasse as alterações que você fez na equipe. Foram 2 tempos distintos, eu concordo em partes. O primeiro tempo nós também controlamos o jogo, assim como o segundo. Acho que na maioria da partida nós somos mais, propusemos mais o jogo, buscamos mais ter a posse, ter o controle, procuramos ganhar o jogo o tempo todo. A Inter, desde o primeiro tempo, na proposta deles, no padrão, no campo de defesa, 2 linhas de 4, marcando muito e muito eficiente naquilo que eles se propuseram a fazer. E a gente com pouca efetividade no primeiro tempo. Já no segundo tempo a gente conseguiu continuar controlando a partida e de maneira mais efetiva na parte final, no individual. Hoje em dia essas linhas baixas aí, se você não tiver o drible, se você não tiver o improviso, o talento individual, você não quebra uma marcação, você não consegue progredir. Então acho que essa foi a grande questão do primeiro para o segundo tempo. Mas num contexto também concordo que o nosso segundo tempo foi melhor, mas no geral acho que a gente foi melhor durante os 90 minutos. Oscilamos, claro, durante a partida, mas no geral nós buscamos mais a vitória e eu acredito muito no merecimento. Nós merecíamos essa vitória. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Carpini, uma boa tarde. O Guarani, mais uma vez, uma classificação sofrida, né? Foi nos pênaltis na quarta-feira. Hoje o time não vinha bem, perdendo, e conseguiu aí uma virada relâmpago para garantir essa vaga contra a Inter. Para a final, o que você espera aí? O que você está pensando para a final? Claro, ainda precisa esperar Botafogo ou Red Bull Bragantino, mas o quanto o time ainda precisa melhorar para ter uma atuação um pouco mais sólida, talvez não ter tantos sustos. E queria que você falasse também do Vagninho, que estreou aí nos últimos jogos e participou ativamente dos últimos 3 gols do Guarani. Certo. Eu achei que a atuação ela foi sólida, assim, né? Nós tivemos momentos em que a Inter de Limeira foi melhor, é claro. Como eu falei na pergunta anterior, no segundo tempo nós somos mais efetivos, nós competimos muito mais. A classificação ela veio, sim, de uma maneira onde nós buscamos muito o tempo todo a vitória, por isso que nós conseguimos. Momento algum a equipe se entregou, ela soube se manter organizada, postada, fazer primeiro gol de empate e buscar a vitória.
É a segunda demonstração que nós demos da força do nosso elenco, da força do Guarani. Acho que o Guarani merece, o torcedor merece estarmos nessa final. Vamos valorizar muito, porque não é fácil, não foi fácil a nossa caminhada até aqui, né? Muito mérito desses atletas e acho que independente de ter sido no sufoco ou não, a gente tem que valorizar estarmos na final. Acho que esse é o mais importante. O Vagninho, para complementar a sua pergunta, é um atleta que tem se destacado muito. Nós sabíamos do potencial quando ele veio e tem muito para nos ajudar. A gente ganha um todo, ganha como coletivo. Hoje a gente ter opções aí no banco como Eliel, Pedro Acorce, Renanzinho, Matheus Souza, Bidu jogando, isso é fundamental para um clube como o Guarani, que é um clube formador, é um clube que tem que voltar a olhar para a sua categoria de base. O Bidu, como todos, hoje fez mais um excelente jogo, né? Assim como foi ano passado da Avó, o Bidu daqui a pouco a gente sabe que tem muitas situações para ele. E acho que isso é a tônica do nosso projeto, daquilo que foi traçado lá atrás. E a gente conseguir ajustar e melhorar. A gente precisa sim ajustar e melhorar o tempo todo. Na vitória e na derrota a gente sempre tem coisas para melhorar. Mas claro que a gente procurar ajustar e melhorar na vitória, o ambiente é muito mais tranquilo. Lucas Sossafa, Portal Futebol Interior, Esporte News Mundo, Carpini. Muito boa tarde. Gostaria que você fizesse uma avaliação do desempenho coletivo do Guarani e mais, quais pontos você enxergou de evolução entre um jogo e outro, entre Ituano e Internacional de Limeira? No contexto, como eu falei na pergunta anterior, né? Eu gostei dos 90 minutos. Claro que muitas coisas que a gente precisa melhorar, precisa evoluir, estamos trabalhando para isso. O que eu achei de evolução do último jogo para cá, nós erramos menos com a posse da bola, né? As tomadas de decisões, claro que nós ainda erramos e vamos continuar errando, é assim que a gente vai ajustando e melhorando, mas nas tomadas de decisões, a nossa bola final, nós tivemos ali uma ou duas chances, 3 no máximo, ali claras mesmo de gol. Criamos mais alternativa, mas acho que chances claras de gols nós tivemos menos do que o jogo passado. E nós somos mais efetivos, né? O segundo tempo principalmente, e poderia ter saído o terceiro gol na bola do Todinho, até o quarto, enfim, criamos situações para isso. A Inter de Limeira marcando muito, usando muitas bolas de ligação direta aí nos extremos, 2 jogadores de muita velocidade pelos lados, estudamos muito, né? O Ayrton, o Braga, o Rangel, jogadores que a gente procurou neutralizar e neutralizamos bem. Então a evolução ela foi boa, controlamos bem o jogo, mas ainda temos muito a evoluir, muito a crescer, e agora é valorizar muito essa final. É importante para o Guarani, é importante para a nossa história, é importante para esses atletas e para o decorrer da nossa caminhada. Então o mérito é total deles, né? E os erros, claro que a gente vai continuar trabalhando e ajustando. Legal. Edu, aí uma parte, né, da entrevista do técnico Carpini. O jogo aconteceu lá em Araraquara, o Guarani, portanto, classificado para a final do torneio do interior. Lembrando que a final é terça-feira, provavelmente às 8 horas da noite, ainda o local não está definido, Edu. Lembrando ao ouvinte 0800, muito obrigado. Lembrando aqui as 5 vagas para a Copa do Brasil, são essas. É o campeão paulista, é o vice-campeão paulista, é o campeão do troféu do interior, é o campeão ou vice da Copa Paulista. Explico, a Copa Paulista sai o campeão. Ele escolhe se ele quer a Copa do Brasil ou se ele quer a Série D de dado. Se ele escolher a Copa do Brasil, o vice vai para a Série D. Se ele escolher a Série D, o vice da Copa Paulista vai para a Copa do Brasil. E o campeão da Série A2, bem lembrado, em 2018, o Guarani foi o campeão da Série A2. Aí o ano passado, 2019, enfrentou o Avenida. Lá no Rio Grande do Sul, primeiro jogo, né? E perdeu 1-0. Foi por isso que o Guarani disputou a Copa do Brasil 2019, porque foi campeão da Série A2 2018, bem lembrado. Outra coisa também, se o Guarani for vice-campeão do troféu do interior, ele só irá para a Copa do Brasil se o Red Bull esse ano conquistar vaga para Libertadores. Sim. Que o Bragantino vai disputar o Brasileirão. Se ele for para Libertadores, a vaga é do Guarani. Outra coisa também que ele lembrou é que o ano passado o Red Bull decidiu o troféu do interior com a Ponte. Foi 0-0, o Red Bull ganhou nos pênaltis. Aí o que aconteceu? A Ponte só foi para a Copa do Brasil porque o Red Bull foi campeão brasileiro da Série B e abriu essa vaga para a Ponte. Vamos aguardar, Marcos Luiz. Vamos aguardar, falando como fala o filósofo, né, Edu? Um grande abraço, muito obrigado. Sempre um prazer enorme trabalhar com você, muito Edu. Muito obrigado, querido. Vai com Deus, E o Theo tá me esperando, um abraço. É isso aí. 2-1 de virada, venceu o Guarani. Você sabe que o Theo, eu brinco com ele, eu falo assim... O Theo é meu neto, né? Um dos. Aí eu falo pra ele assim, só que o Theo, ele acaba tirando sarro de todo mundo e por isso que ele cativa. Theo, como é que fala pro vovô? Vovô, eu te mamo. Aí vovó
Fala assim, pra vovó. Não, vovó não, estimamos só vovô. Um abraço, tchau. Ô, Marquinhos, sensacional, hein? Muito obrigado, um grande abraço. Ô, Glega, vamos lá, o gabarito do jogo, 2-1 Guarani. Olha, Edu, eu gostei mais do segundo tempo, mas pelo nível técnico muito baixo do jogo. Aliás, o clima também não ajudou, né? Mas em 2 aspectos, técnico e físico, as 2 equipes muito abaixo. Então o jogo, para mim, foi apenas regular. E você, Tigrão, o gabarito do jogo? Acho que o Tigrão tá no almoçando. Acho que ele foi almoçar, hein? Me diga pra mim, Jefferson Paulino, é o seguinte, teve um probleminha aí no gol do Murilo Rangel, foi um escanteio, talvez não tenha... Aliás, não é que ele saiu, é que ele defendeu, ele bateu na bola, mas não deveria dar o tapa que deveria ter dado, mas aí você que resolve, mas ele também teve sorte hoje. Aliás, ele fez uma defesa do jogo, aquela do Charles, poderia ter sido o gol de empate da Inter 2-2, foi no cantinho, bola difícil de pegar, e ele também teve que ter sorte. Segundo o Zorzinho, o goleiro tem que ter sorte. 2 bateram no travessão dele. Aquela que foi do Murilo Rangel mesmo, há 40 minutos, que a bola bateu na barreira, é uma cobrança de falta lateral, desvia na barreira, ele estava totalmente batido, ela bate no travessão e vai para fora a escanteio. E uma que bateu na trave dele também, que do Ayrton, uma bomba, 37, também poderia ter sido um empate 2-2, Zorzinho. Mas é claro que o lance do gol, Edu, foi um lance que ele errou no posicionamento, errou na execução do movimento, acabou tomando o gol, mas estava muito perto, não vou colocar a culpa nele, não. É claro que tem que melhorar em alguns aspectos de posicionamento, o Paulino já vem dizendo isso, mas fez defesas importantes. E aquele negócio, né, Edu? Sou bom e dou sorte. E o Paulino hoje, o conceito dele é bom. É isso aí, mas o Paulino é muito bom goleiro, viu, gente? Muito bom goleiro. Ô, Tigrão, você fica com as laterais, o Pablo e o Bidu. O Bidu deu um chutinho a 20 do primeiro tempo, assim, sem ângulo. Mas e aí, Tigrão, você analisa porque preparo físico é novidade nessa retomada do campeonato, Tigrão? Pablo apagadíssimo, né? Conceito ruim. A parte física dele hoje, desde o começo da partida, já mostrou muita fragilidade, um jogador completamente sem mobilidade, não fez nenhuma jogada de linha de fundo e, claro, acabou inclusive depois sendo substituído, né? Porque realmente estava extenuado, com cãibra, mas me chamou a atenção o fato dele demonstrar todo esse cansaço já muito cedo, já no primeiro tempo. Então, Pablo, conceito ruim. Bidu regular. Bidu voltando aos poucos a adquirir o seu melhor ritmo, a sua melhor forma física, vai ganhando um pouco mais de mobilidade, de arranque, de explosão muscular. E hoje o Guarani, especialmente no primeiro tempo, jogou muito pelo lado esquerdo com o Bidu. Depois que virou o jogo, o Bidu foi menos, claro, é absolutamente compreensível. O Carpini baixou um pouquinho as linhas, fechou com 4 a defesa, protegeu a entrada, a cabeça da área, e o Bidu apareceu menos ofensivamente. Mas uma partida regular e um jogador de muito potencial e em evolução depois de um longo período inativo. A dupla de zaga, Bruno Silva e Romércio, o Greger, e o Romércio levou cartão amarelo no comecinho do jogo, hein? Eles precisam, assim, correram poucos riscos, né? Teve aquele lance ali do Paulino, algumas defesas, algumas bolas na trave, então alguns erros de posicionamento. Eu gosto de zagueiros que fazem a diagonal, que cobrem aí aquela bola invertida, né? Posicionamento, recuperação. E a dupla de zaga do Guarani hoje comprometeu pouco, melhorou um pouco no aspecto de saída de bola, um pouco mais rápido. O Bruno Silva, às vezes, tentando ali ultrapassar ali a primeira linha de ataque da Inter, mas num contexto geral, a dupla de zaga hoje do Guarani regular para os dois. Ô Tigrão, você fica com o Eduardo Persson, porque algumas observações aqui pelo WhatsApp, que joga, não joga e tal. Ele participa do primeiro gol, que ele dá um toque aí para o Vagninho. O Vagninho faz aliás, o Todinho, que faz o corta-luz, sobra pro Vagninho. E o cara da Inter, ele toca contra o Patrimônio. Mas Eduardo Persson foi até 20 do segundo tempo, depois entrou Lucas Abreu, hein, Tigrão? Apagadíssimo.
Sequência de passes errados, mal posicionado, não achou um espaço do campo para jogar. Apesar dessa discreta participação aí no início da jogada do gol de empate, para mim hoje um conceito ruim. David foi até 35 do segundo tempo, hein, Zorzinho? É o jogador que mais corre nesse meio de campo, o jogador que tenta, busca, às vezes em alguns momentos, em erros de passe do trio que está à sua frente, Arthur, Persson, Crispim, o David sempre tentando aí, num emergencial cobertura, correndo para tudo quanto é lado, se desgastou demais, tanto que saiu do campo cansado. Eu gosto do David, mas hoje, num contexto geral, até porque estava marcando esse Murilo Rangel, que é um jogador que anda muito no campo, flutua demais, jogador de muita qualidade. Então, para o David hoje, regular, Edu. Arthur Rezende voltou do Bahia, Tigrão. Ele quase fez o gol de falta a 43 do primeiro tempo, seria o empate do Guarani. A bola pingou e Rafael Pim, no reflexo, tirou. Arthur Rezende, a análise é sua. Não é nem a sombra daquele jogador que deixou o Guarani no final do ano passado. Errando passes, pouca mobilidade, tenho certeza que como ele tem potencial, ele vai evoluir, vai estar aí na ponta dos cascos, provavelmente lá pela 5ª ou 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, boa participação nessa cobrança de falta e mais nada, conceito ruim. Lucas Crispim, foi ele que deu passe e assistência para o Vagninho fazer o segundo gol, em Zorzin. Fez essa jogada, porém só, né, Edu? Não fez mais absolutamente nada no jogo, um jogador que precisa melhorar. Eu não sei se é pelo posicionamento do Crispim um pouco mais à frente, onde tem muita gente ali, muito povoado o setor que ele está jogando, mas ele não está conseguindo ser aquele Crispim que nós todos conhecemos. Então hoje o conceito por Crispim é ruim, mesmo tendo participado do segundo gol do Guarani. Todinho jogou o tempo todo, repito, fez o corta-luz no primeiro gol, que sobra para o Vagninho, e ele, aos 52 nos acréscimos, perdeu um gol cara a cara, o goleiro que nem um gato, pimba para escanteio. Oi, Todinho, é com você, Tigrão. Jogou bem abaixo daquilo que pode apresentar, mas é sempre um jogador interessante que abre espaços. Hoje o Vagninho muito mais participativo do que ele, fazendo o gol, participando ativamente do outro, mas o Todinho ainda devendo um pouco, é compreensível, mas é um jogador de muito valor, muito importante no esquema tático do técnico Thiago Carpini. É um canhoto, é um jogador que bate bem na bola e hoje, mais uma vez, abaixo daquilo que ele pode apresentar, mas mesmo assim abrindo espaços importantes, se posicionando, tentando encontrar um local desmarcado para receber a bola e quando ingressou na área sempre bem posicionado. Poderia ter rendido mais, mas também está evoluindo lentamente e hoje leva um conceito regular. 2-1 venceu o Guarani de virada. E atenção, Zorzin, bem rapidinho que eu tô com o horário estouradinho, você fala do Carpini e do Vagninho. Vagninho, craque do jogo, jogador decisivo, garantiu também lá a classificação naquele gol, que aliás um golaço que fez contra o Ituano. Vagninho, um jogador que eu conheço, vi atuando muito lá na Coreia, nos 3 anos em que estive lá, jogador que é ídolo lá, nos 2 times que passou, vem mostrando muita qualidade, ainda está um pouco fora de forma, e a hora que tiver 100% vai ajudar ainda mais o Guarani. O conceito do Vagninho é bom. E o Carpini hoje, ele veio assim, né, com a mesma plataforma, com as mesmas peças. O Guarani não conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Ele disse que fez, mas eu não vi. Eu achei que o Guarani estava muito abaixo no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhorada, conseguiu colocar esse time acima, conseguiu colocar esse time à frente, conseguiu reverter algumas coisas que não vinham dando certo. E o Carpini hoje, o conceito dele é bom. Hoje temos que reconhecer que no vestiário teve as mãos dele, ele disse inclusive a presença do Todinho um pouco mais junto com o Vagninho deu muito certo. Então pela vitória, pela classificação, por disputar aí um troféu, bom pro treinador Carpini hoje. Até amanhã, Zorzinho. Até amanhã, se Deus quiser. Ô Tigrão, até amanhã, se Deus quiser. Até lá, Edu, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, meu amigo. Gente, 14-1. Já vamos encerrar? Já encerrando, hein?
Olha, 2-1 venceu o Guarani. Hoje sai o vencedor de Red Bull e Botafogo. Outro jogo do Troféu do Interior, no Canindé. E a gente você fica sabendo dos finalistas. A final é terça-feira, tá bom? Amanhã, assim que terminar Corinthians